Fala pessoal, tudo certo? Entre os dias 18 e 30 de agosto ocorreu a exposição Cultura Viva na biblioteca da cidade de Taquara, a Facate, ok? Dentro da biblioteca, a gente conseguiu levar para lá a exposição que foi base do documentário que foi produzido por mim e pelo Nico Sampaio, ok? Esse documentário foi lançado no ano passado e ele mostrou produtores culturais aqui da cidade de Rolante, né? Artisticamente falando, talvez tenha sido um dos conteúdos que eu já produzi no canal de maior relevância, pelo menos para mim, né? Onde a gente conseguiu realmente montar uma situação artística e mostrar para as pessoas o que é feito dentro da cidade onde eu moro, sabe? Então, dentro desse contexto, o roteiro que foi feito, a forma como ele foi montado, todo aquele processo ali foi muito bacana, ficou bem dentro da visão que eu tinha para levar para fora da cidade, pelo menos para mostrar para as pessoas que não moram em Rolante que aqui sim existe pessoas produzindo arte. Então foi esse o contexto inteiro da situação. Esse documentário foi patrocinado, vamos dizer assim, ou foi, enfim, financiado pela Lei Paulo Gustavo, e a gente conseguiu fazer esse processo. A Tânia, que é bibliotecária da faculdade da Faculdade de Taquara, da Faculdade da Facate, ela viu o documentário, se apaixonou e botou embaixo do braço e disse, nós vamos fazer uma exposição desse negócio. E realmente foi o que a gente fez. Então, das pessoas que aparecem no documentário, nós conseguimos juntar as obras que são feitas pelo Ney Bernardes, que é o fotógrafo, o Gabriel Martins, que é o desenhista, e a Raquel Silva, que é a artesã. Então a gente fez lá um negócio todo e tal, e em 2 noites específicas, que foi na abertura dia 18 e 2 dias depois, dia 20, eu consegui palestrar lá. É isso aí mesmo. Me deram o microfone e eu consegui palestrar. Mas aí eu juntei lá 2 turmas que são produtores também, né, do início do curso de fotografia. A gente conversou com os alunos então, né, porque o professor que dá essas aulas é o Portal, e ele foi meu colega de aula no curso de contabilidade. Então ele dá aula hoje na Facate e ele juntou as turmas, tanto de início de curso quanto de final de curso. E a gente juntou esse pessoal lá e eu consegui fazer uma palestra lá para falar sobre produção de conteúdo, sobre arte, sobre como foi fazer esse documentário, sobre como foi escrever o roteiro e tal. E todo esse conteúdo, tudo isso que eu estou falando para vocês, vai começar daqui para frente, tá? Então eu só fiz esse anunciado, primeiro, para agradecer a Tânia, principalmente, tá? Que foi uma pessoa fantástica, pessoa que resolveu fazer isso e que é uma pessoa extremamente engajada, tanto na causa literária, quanto na questão de produzir cultura, de tentar fazer alguma coisa pela cultura, tá? Então, Tânia, mais uma vez, muito obrigado de coração por ter acreditado no documentário, por ter acreditado nas pessoas que fazem parte desse documentário, por acreditar no canal e no propósito principal do canal, tá? Essa exposição não teria acontecido se tu não tivesse realmente tirado esse negócio do papel, tá? Agradeço também a Facate em si por disponibilizar o espaço e a biblioteca de um modo geral, certo? Então eu fiz algumas filmagens lá que eu vou trazer para vocês aqui e espero que vocês gostem desse conteúdo. Forte abraço e até o próximo.
Então, Tânia, toda vez que eu trago alguém pro canal, sempre para conversar, eu faço sempre a pergunta mais difícil no começo, né? Que é aquela pergunta assim, que todo mundo fica bambeando. Quem é a Tânia? Bom, a Tânia é uma bibliotecária muito feliz. Eu adoro o que eu faço, e não é da boca para fora, eu adoro ser bibliotecária. Eu estou aqui na Facate há 13 anos, me formei muito, assim, aos 44 anos que eu comecei a estudar biblioteconomia. Eu fiz a faculdade em 4 anos e comecei a trabalhar. Aí eu trabalhei na Biblioteca Pública do Estado por quase 2 anos, e tive a oportunidade por 8 meses de ser diretora substituta. Foi uma grande experiência, né? Trabalhei em igrejinha também, lá na Municipal, e vim para cá. E é um processo interessante, porque tu vai crescendo na tua profissão, tu vai se adaptando, tu vai sendo resiliente, tu vai passando por várias coisas, conhecendo pessoas, e é maravilhoso. Mas por que biblioteconomia? Na verdade, como eu não tinha estudado e a minha filha estava se casando, a mais velha, eu pensei, síndrome do ninho vazio. Ou eu vou para psicologia, vou fazer terapia, ou vou fazer alguma coisa. Sempre odiei matemática. Então, isso tem que ser alguma coisa que não tenha matemática. Eu pensei, biblioteconomia. Assim? Perfeito. Do nada? Foi, do nada. Eu sempre gostei de ler, obviamente. Sim. Óbvio. Mas foi mais ou menos isso. Eu conheci o curso, gostei, fiz, foi maravilhoso. Fiz na URGS, né? Sou formada na URGS. Tá formada na URGS. Tá. Quais são as dificuldades da biblioteconomia hoje? Olha, assim, no Brasil, o ideal seria que cada biblioteca, mesmo pequenininha, escolar, tivesse o seu bibliotecário. E nem as farmácias, cada um tem o seu farmacêutico. Mas a gente está muito longe de conseguir isso. Até porque o número de profissionais não é tão grande assim. Sim. Para tu ter uma ideia, eu sou formada eu formei em 2007. Né? Então, o meu CRB é 1.800 e pouco. Agora nós estamos com talvez 3.000 bibliotecários. Meu Deus. É pouco, é muito pouco. Sim. Se tu for ver o CRM de médico, é 50, 70 mil, 80 mil. Sim. Porque assim, eu teve até uma pesquisa que saiu, que eu até repercuti ela no canal, tá? A pesquisa IPEC, que ela sai a cada 4 anos, né? E nessa última pesquisa que saiu, né, 84% dos brasileiros não leem, né? Isso obviamente reflete dentro da tua situação, tá? Certamente. Que é o que tu vive hoje aqui. Então, tu faz exposições e tal, tenta movimentar a biblioteca de outras formas. O que tu percebe nisso, sabe? Tu, tipo, o que mais é a dificuldade da galera que chega aqui, sabe? Tipo, tu passou, então, tu tá 13 anos vivenciando esse momento. Tu já começou lá em 2010, foi quando tu entrou dentro do negócio, mais ou menos, foi quando tu realmente começou aqui na Facate, tu pegou uma biblioteca quase embrionária, vamos dizer assim, e aí tu veio crescendo com a biblioteca, tu veio aumentando volumes, tu veio aumentando, não. Dentro desse processo, tá? O público foi mudando. Pessoas foram se formando, entraram e tal. Tu percebe uma mudança do leitor? Tu percebe essa mudança da pesquisa? Sim, a principal mudança é que o nosso leitor migrou de uma biblioteca física para uma biblioteca virtual. Mas tu acha que isso é tipo Kindle? De ler ou é só o consumo de celular e rede social? Não, é que aqui a gente tem as bibliotecas virtuais, então ele abre no computador, ou ele abre no celular, ele abre o livro, né? Então tem essa facilidade. Ele não precisa mais se deslocar para a biblioteca para pegar um livro, e aí ele vai trabalhando em casa, então assim, o nosso consumo de livro físico baixou muito. Então por isso as exposições, para trazer as pessoas de volta para dentro da biblioteca. Sim. Né? E desde que eu estudei biblioteconomia, sempre foi isso. É muito pouco leitor. O brasileiro lê muito pouco. Né? Acho que é 2, 3 livros, alguma coisa assim por ano. Sim. Né? E então assim, o que fazer para cativar esse público? Né? Sim. Então a gente procura comprar livros atuais, alguns que são best-sellers. Eu sempre compro alguma coisa da psicologia, do direito, que interesse aos cursos também, né? E tentar trazer esse leitor. Sim.
Hoje, quais são as coisas, assim, as atitudes que tu faz, né, ou pelo menos as ações que tu tem dentro da biblioteca e traz o leitor, que tu imagina que traga o leitor? Porque o negócio do encontro com o livro que tu falou, né? Explica um pouquinho isso pra mim. Tá, a minha filha também é bibliotecária, só que ela não exerce, ela se formou em biblioteconomia. E ela viu numa viagem, chegou numa livraria e os livros estavam embrulhados. Uma capa bonita, um desenho, mas não dizia o nome do livro. Então tu compra o livro no escuro. A imagem, assim, o desenho pode até te dar uma pista, mas tu não sabe o que tu está comprando. Aí a minha filha falou, mãe, faz isso na biblioteca. Aí disse, bom, então temos que adaptar, porque eu não vou vender, eu vou emprestar. Então a gente bota um código, esse númerozinho de 1 a 30 livros, que é o que a gente coloca. A gente tem uma folha secreta, que só os colaboradores sabem, retira o livro 18. Então vai lá, pega o número do empréstimo, do tombo, e empresta o livro. Aí o aluno abre, aí que ele vai descobrir o que ele vai ler. E aí? É uma surpresa. Sim. Eu peguei uma aluna de psicologia, ela pegou o livro daquela doutora Ana Maria, que fala sobre cuidados paliativos. Ela me mostrou, eu tô toda arrepiada, sabe? Então, assim, é como que eles estão vendendo agora, que tu recebe a caixinha, o tag, né? É o tag. Sim. É uma surpresa que tem ali dentro. Tu tá pagando e tu tá recebendo a surpresa. O Clube do Livro, é mais ou menos isso. Né? E tá sendo um estímulo legal. Então agora em setembro a gente já vai para a 4ª edição. E tem funcionado bem? Tem sempre saído todos os livros. Porque que a gente percebe muito, eu vejo isso muito no canal, sabe? Obviamente dentro do meu nicho tem uma questão muito específica que eu procuro levar títulos mais diferentes possíveis, sabe? Para não ficar na mesmice, não é nada contra, mas não é sempre a Colleen Hoover, não é sempre a Frida McFadden, tentar ler coisas diferentes, que nem agora a gente está lendo Médicos dos Homens de Almas, da Taylor Calder, por exemplo, escrito lá nos 70, conta a história de São Lucas. É excelente o livro. Falta 200 páginas para terminar. É maravilhoso o livro, sabe? Só que é isso, é tentar pegar aquele leitor que está diferente, que é o cara que está longe da maré. Só que como é que tu consegue descobrir isso aqui? Porque tu tem esse leitor aqui na faculdade também. Ele está aqui. Mas é difícil de descobrir. Eu tive um funcionário aqui, um rapaz, ele lia os clássicos. Sim. Para um menino de 18 anos. Mas foi, nesse período todo, acho que foi o único que se destacou mesmo. Sabe? E eu não encontro quase esse leitor aqui. Não. E depois, se tu puder dar uma olhada ali nas nossas dicas, a gente procura um pouquinho de cada, né? Sim, botar um pouco de cada, né? Sim. Né? É que tu tem que ser muito plural, né? Tem que tentar ser o mais plural possível dentro da situação para poder ajustar. E uma coisa, né, tem muito aluno ainda, as pessoas em geral, não gostam de pegar um calhamaço. Sim. Tem isso também. Ou não vai ter tempo, né, por causa dos estudos. Sim. Mais ou menos isso. Como é que tu monta o acervo, a curadoria, como é que tu faz? O acervo, ele é montado pelos coordenadores, pelos professores. O acervo em si dos cursos. Mesmo de literatura? Não, a literatura eu compro. Sim. Normalmente eu compro a literatura. E tu faz essa escolha, mas aí quando vamos imaginar que tu vai pegar um clássico, por exemplo, como é que tu leva, o que tu leva em consideração? Coisas que tu não tem, coisas que tu acha... Eu tenho muita coisa aqui já. Então, eu não estou quase comprando clássico. Eu comprei agora o... vai me faltar o livro. É sempre assim. Vai me faltar. Assim. Noites Brancas. Tá. Sim. Tá, comprei a pedido. Um aluno pediu. Sim. Então, fiquei feliz da vida. Corri atrás. Sim. Sabe? E a gente tem a caixinha de sugestões. Os alunos colocam as sugestões que eles estão querendo. Aí eu avalio. Se é, por exemplo, uma série, se é uma coisa muito de TV, não vai ter uma saída. Sim. Né? Muito então específico. Eu tenho que ter.
Eu tenho que pensar no grande público. É, o mesmo tu pegar uma série de 12, 15 livros pra tu ler, o cara vai terminar o curso e não saiu toda a série ainda. Exatamente. Isso é complicado mesmo. Uhum. É que eu percebo isso dentro do canal também, sabe? O público que realmente encara uma série, uma Game of Thrones, por exemplo, talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis que o pessoal realmente encara, porque aquela desgraça, aquele maldito daquele velho não terminou a série, aí ficou só pelo final porcaria da série de TV, ele não terminou de escrever os livros, o pessoal fica brigando e... E eu tive muita dificuldade também, porque eram tantas famílias, Sim. sabe, para tu poder guardar tudo. Uhum, Começava a dar um nó. É. Na própria série era difícil Sim. de entender. Aí tu imagina a literatura, né? Só que tu pega assim, a galera fica muito frustrada. O ramo de fantasia é o que mais sofre hoje. Uhum. Eu fiz uma entrevista com o Reis Lorenzoni, que é brother dele, fiz campanha pro Catarse, agora pro terceiro livro dele e tal, que é um médico que escreveu fantasia e tal, e ele tá lançando o terceiro livro dele agora, que sai agora em março. Ele escreveu durante a pandemia. E aí, assim, a gente estava mesmo avaliando o ramo da fantasia, né? Porque tu pega nos Estados Unidos, é um ramo gigantesco, os caras lançam 15, 18 livros de uma saga, Brandon Sanderson é um cara que lança muita coisa, só que não chega no Brasil. Não vem, agora a Trama até tá lançando as coisas. Mas a gente fica relegado a isso. Sabe? Só que daí o leitor de fantasia brasileiro fica na mão. Sim. Só que vem aquela história, qual o tamanho do leitor de fantasia? Sabe? Tu percebe isso aqui? Que tem esse leitor, vem aqui até. Não. O que o povo procura aqui? Olha, tá difícil. Tá difícil. É difícil eu descobrir, sabe? Porque eu trabalho poucos dias aqui, eu não fico o tempo todo. Sim, né? sim. Mas mesmo assim, eles não chegam aqui, eu quero isso, eu quero aquilo. É muito difícil. É muito difícil. E por ocasião? Oi? Porque por ocasião o cara bate o olho e leva? Mais ou menos isso. É mesmo? É mais ou menos isso. Puta mesmo. Chegou um rapaz aqui, ele não sabia o que ler, a gente mandou ali para dicas de leitura, ele foi lá e pegou. É por aí. Caramba, cara, que loucura. Não vê só. Mas eu acho importante. Não, claro. Tu tá cativando é o teu papel, alguém, né? Sim, o cara tá vindo pra buscar, né? Alguém, é diferente. Esse é o papel do Booktube em si, né? Do que a gente faz no YouTube, é isso, né? Só que para poder chegar nesse público, né? Para tu poder romper essa barreira e chegar nesse público, porque no fim das contas a gente faz quase a mesma coisa, só que tu faz físico e eu faço online, né? Que é aquela coisa de tu conseguir chegar no teu público, de tu conseguir romper aquela barreira para oferecer alguma coisa, para, né, incentivar alguma coisa, e só que tu fica ali, né, no entretenimento. É por isso que eu acho importante o encontro com os livros, porque é uma oferta, tu entende? Tem aquela surpresa, então eu acho que chama a atenção bastante do público. O que tu tá lendo? O que eu tô lendo? Eu tô lendo um livro que eu comecei a ler errado. Como comecei a ler o segundo, agora eu tô lendo o primeiro, que não estava específico. Depois te mostro. Tá. Tá bom, então. Então tá. Depois eu vou deixar nos comentários. É bom. Mas eu tô ali, eu tenho uma meta de leitura, sabe? Eu procuro cumprir. Depois eu te dou. Eu te peguei no contrapé. Depois eu te dou o livro. Tá bom. Combinado então. Muito obrigado então, Tânia. Eu vou botar isso aqui junto no compilado inteiro, que eu vou filmar as coisas aqui todas e tal. Vou fazer um vídeo só, depois vou botar eu falando e também palestrando. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, deixa eu dar um abraço. Imagina. Bom, gente, então, muito obrigado por terem comparecido, então. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Antunes, do canal Rodrigão 1002. Eu sou produtor cultural da cidade de Rolante. No início da pandemia, eu me inscrevi como produtor cultural da cidade de Rolante, então, e comecei a produzir conteúdos primeiro no canal do YouTube, mais como uma válvula de escape. Enfim, não podia sair de casa, não podia ir na academia, não podia fazer nada. E aí eu meio que comecei a produzir esse tipo de conteúdo para tentar, né, despressurizar um pouco. A coisa foi escalonando, foi indo, até que surgiu a oportunidade de começar a produzir algumas coisas de conteúdos para a cidade mesmo, através de licitações. E foi ali que eu produzi o primeiro conteúdo, roteirizei, eu em parceria de um outro brother que se chama Nico, que foi inclusive o coautor e editor desse conteúdo, que ele é o editor, na verdade, do negócio todo.
e a gente fez o primeiro documentário que se chama Novo Olhar. Ele mostrava a história de mulheres que empreendiam na cidade, né, que falavam mais sobre... Tinha 3 mulheres específicas, então ela contava, tinha uma linha narrativa que ia contando essa história dessas 3 mulheres. E é uma cidade super acolhedora. O jardim é um projeto de vida, né? Eu tenho que saber, e é olho no olho, não é por telefone. E até o próximo conteúdo. E aí, a partir dali, peguei gosto do negócio e continuei produzindo. E depois, no ano seguinte, eu produzi mais um, que foi o Caminhos do Chopp também. Contava, então, a história da produção de chopp na cidade, tanto de chopeiras quanto da bebida em si. E aí, culminando nesse aqui, então, que é o Cultura Viva, onde eu peguei os produtores de arte da cidade, então, tá? Que eu peguei uma linha narrativa mostrando mais a arte, então, em si, e peguei os produtores que produzem arte na cidade. As pessoas de Rolante não consomem a minha fotografia pela arte que eu faço. Elas consomem a minha fotografia pela minha credibilidade que eu conquistei fazendo a minha arte. Eu vejo que a arte, quanto mais simplificada, ela é mais bem recebida. O país não é que ele gosta de arte. A arte é tu mexer com que as pessoas, com a emoção das pessoas. Fazer o artesanato, para mim, ele foi uma coisa que me tirava eu fora daquela realidade. É inexplicável, assim, o que a arte faz comigo em cima do palco, a vontade de estar ali. Você já parou para pensar em que momento você teve vontade de ouvir uma grande canção? Em que momento você teve vontade de ler uma poesia? Ou ler um bom livro? Pensando nesse mote, nessa situação, que a gente resolveu juntar os produtores culturais da nossa cidade de Rolante e mostrar como eles produzem sua arte. Então seja muito bem-vindo a mais uma peça documental do canal Rodrigão 2002 em parceria com a Secretaria de Cultura da cidade de Rolante. São 6 produtores, na verdade. 3 deles, obviamente, a gente não consegue trazer para cá, que é teatro, música e o balé. Eu não consegui trazer para cá, obviamente, por questões óbvias, né? Não tem como botar o pessoal para dançar, cantar. Então a gente optou por fotografia, o desenho e o artesanato. Tá? Aqui foi o Ney Bernardes, lá o Gabriel Martins, então, e ali a Raquel representando o artesanato. A ideia em si, na verdade, foi a seguinte, foi montar o documentário de uma forma onde a mesma pergunta fosse feita para cada um deles e dentro desse contexto as respostas fossem entrecortadas. Por exemplo, eles pegaram lá, qual é o teu nome? Os 6 respondiam e as 6 respostas vinham em sequência e essa sequência foi sendo andada em todo o documentário. Fica sutil dentro do documentário. Quando vocês percebem, vocês vão assistir, agora que eu estou contando para vocês vão prestar atenção nisso, tá? Mas se eu não tivesse contado, vocês não perceberiam isso. Porque fica sutil os cortes e a gente foi reduzindo o material de uma maneira que ele fica dinâmico os cortes, ele fica bom de olhar porque é um documentário que aparecem 6 produtores diferentes falando sobre as suas artes e cada um deles dando as suas percepções da situação, ele tem 41 minutos só. Então ele ficou num formato onde ele fica rápido para se olhar, numa questão de YouTube, onde tu tem conteúdo de até 2 horas, vamos dizer assim, uma média, filme, talvez no YouTube. Então ele fica de uma maneira que tu consiga assistir ele e ele consegue ser interessante o tempo inteiro. Então ele tem uma linha narrativa onde ele começa contando o Ney, que é o produtor mais bem sucedido, vamos dizer assim, que ele já vive da sua arte, e ele vem vindo, e ele finaliza no final, apesar de todos aparecerem em um determinado momento, ele finaliza com a Raquel, com uma frase final, então, sabe? Mas ele vai mostrando o contexto da cidade, mostrando um pouco da situação da cidade. Como a gente vive em cidade no interior, né, produzir arte aqui é um grande problema. E arte, eu digo arte de um modo geral. Eu mesmo não vivo disso, né? Eu trabalho há 30 anos numa indústria de alimentos. Então, para mim, em si, o YouTube ou produzir esses conteúdos é uma maneira de tu despressurizar, uma maneira de tu produzir uma situação onde tu possa fazer alguma coisa que não seja aquilo que tu detesta fazer no teu trabalho normal. Basicamente é isso aí. O YouTube para mim serve para isso. O meu canal serve, ele é um canal de literatura. Eu falo sobre livro. Então assim, né? Já é difícil fazer um canal do YouTube. Aí pega um velho que nem eu, né? E daí já é mais difícil ainda. E aí eu resolvi aumentar um pouquinho o nível e falar de livro ainda. Aí, né? É para não dar certo mesmo, né? Mas tá dando, né? Então, a gente vai indo. Tanto é que eu tenho aqui o endereço dele, depois eu vou dar para vocês nos marca-página, que tem o QR Code. Vocês podem acessar para ver o conteúdo que eu tenho lá.
E vão ter os outros documentários também para vocês acessarem e verem qual é que é o negócio, tá? Então, obviamente, eu queria que vocês tivessem assistido o documentário para terem as dúvidas de vocês, para vocês me questionarem sobre. Não sei se alguns de vocês já assistiu o documentário, tá? Mas assim, as prefeituras, tá? Isso é a visão que eu tenho do negócio. As prefeituras estão sedentas por produtores de conteúdo, tá? A gente precisa de gente para produzir conteúdo. Isso eu estou dizendo como produtor, tá? Porque a gente precisa de gente de qualidade produzindo um conteúdo que ele realmente seja relevante para as cidades. Não tem ninguém fazendo e o que está sendo feito está na mão de grandes agências, principalmente de grandes agências que estão em grandes cidades. As cidades pequenas estão relevadas a verbas que acabam não indo para a gente produzir coisas que sejam relevantes para a gente. Como vocês têm um curso de fotografia, por exemplo, vocês poderiam... Tem N projetos que podem ser aprovados, N projetos que podem ser encaminhados e que vale a pena ir atrás, sabe? Então acho que isso é um nicho extremamente interessante e que ele vale a pena ser considerado, independente do que for. Acho que isso vale a pena para vocês, inclusive, verem para o futuro, sabe? Entrando como CPF ou CNPJ, tem as possibilidades, você sabe muito bem disso, também já fez, né? A Lei Paulo Gustavo, né? Isso. A mais recente, né? A Lei Paulo Gustavo foi aqui e financiou esse projeto inteiro aqui. Tá? Que foi uma lei que entrou com projetos de valores maiores. Tá? A lei que normalmente entra agora nas prefeituras é a Lei Aldir Blanc, que essa já entra no orçamento direto, todos os anos tem. Então, é uma lei bem tranquila de se entrar. Obviamente, há exigibilidades, tem negativas, tem coisas para fazer e tal, mas isso é, cara, documento, é empilhar documento em cima. E aí vocês montam um projeto, ele passa por uma série de pontuações, vocês têm que montar um projeto e tal, mas, cara, assim, ó, projeto. Tem que estruturar, pensar, montar, estruturar, apresentar e fazer. Ponto. E eu acho que vale muito a pena pensar nisso. Porque a gente está precisando de produtores culturais que sejam relevantes. Porque senão vai ficar sempre relegado nas mesmas coisas, as mesmas histórias sendo contadas, os mesmos olhares sendo mostrados, e a gente não consegue apresentar nada novo nunca. Tá? Eu sei pelo meu canal o que eu apresento hoje. Tá? As pessoas estão sedentas por coisas novas, experiências literárias diferentes, ler livros diferentes, buscar coisas diferentes, olhares diferentes de coisas que todo mundo já enxerga. Então, não adianta vender a mesma coisa. Tem que tentar vender alguma coisa que seja diferente, minimamente diferente, porque isso faz muita diferença. Para quem é espectador, e eu sei por mim, tá? As pessoas que acompanham meu canal, Tânia é uma delas. Eu falo palavrão pra caralho. Eu tô sempre xingando. Eu tô sempre xingando alguém. É impressionante. Mas é que assim, ó, eu sou assim. Na vida real eu sou assim. Eu não faço um personagem. Então quem me enxerga nas câmeras, quem vê os meus vídeos, tu sabe muito bem disso. A gente estudou junto, tá? Então depois eu vou vender uns segredos dele do segundo grau, tá? Ele tá querendo monetizar nosso passado, mas eu não sei se eu já não explico. Então, coisas muito piores depois daquilo. Então, tá bom. Mas a ideia é que eu não sou um personagem em função daquilo, e tu acaba criando uma conexão e tu vai, à medida que o tempo vai passando, tu vai percebendo que a conexão é o que conta. As pessoas vão se relacionando e vem chegando gente boa, vem chegando gente ruim também, não peneirando, e aí vocês vão percebendo o que vai acontecendo, o que não vai acontecendo. Isso é com negócio, isso é com conteúdo, isso é com tudo. Então, basicamente é isso. Tá? Eu gostaria de fazer uma provocação, Rodrigo, já que me chamou pra cá. É um problema, né? Vamos lá. Conta pra nós aí qual que tu considera tua, tá? Qual a tua habilidade que te deu maior facilidade para produzir tanto o teu canal quanto os conteúdos, os documentários que tu fez? Qual habilidade tu teve que desenvolver para tu conseguir concretizar isso? Cara, perdeu o medo. Perdeu o medo da câmera. O primeiro vídeo que eu fiz, cara, ele foi de 4 minutos. Fiz 9 takes. Um horror. Mas um horror, cara. Câmera meio embaixo, uma luz aqui assim na testa. Cara, mas uma bosta, assim, meu Deus do céu, que um troço horroroso. Cara, eu pensei, quer saber, foda-se, vai assim mesmo, eu não vou gravar essa merda de novo. E foi. Não deu nada de visualização, cara, até porque assim, ó, vamos lá, tu vira o bobo da corte. Ponto. A ideia é essa, tá? Ponto. É regra. Quando vocês começarem a fazer uma coisa diferente, vocês vão ser o bobo da corte. Todo mundo vai rir. Todo mundo vai apontar o dedo e vai começar a rir de vocês. Simples assim. Ninguém vai acreditar. Nem pai, nem mãe, nem parente, todo mundo vai achar bonitinho. Ai, que bonitinho, né? Resolveu fazer uma coisinha diferente. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Simples assim. Talvez uma ou duas pessoas vão realmente apoiar. Vocês vão começar a fazer um conteúdo, 10 pessoas vão começar, 20 talvez, no começo.
Quando vocês começarem a galgar, começar a ter constância, e as coisas realmente começarem a acontecer, e talvez vocês começarem a incomodar alguém grande, aí sim, aí vai começar a aparecer um monte de gente. Nossa, Bata, é meu amigão, né? Nossa, eu te conheço desde o segundo grau. Né? É isso aí. Isso é com tudo assim, é sempre assim. E isso vai ser sempre assim. Né? Isso é uma regra. Vai acontecer com qualquer coisa. Pra mim foi assim no YouTube também. Antes era bobo da corte. Ah, olha só, o velho na frente das câmeras, se achando garotão. E é isso aí. Só que aí tu começa a encontrar pessoas que não é que pensam parecido, eu nem quero que pensem parecido, sabe? Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, extremamente polarizado, com tu não poder falar nada diferente, com tu não poder chegar com uma opinião diferente, porque, cara, tu não consegue ler um livro hoje, e se tu pensa diferente do final daquele livro, as pessoas vão te chamar de fascista. Bom, é isso que está acontecendo hoje. Esse é o ponto. Se tu não concordar com o final de um filme, se tu não gostar de uma série que todo mundo gostou, as pessoas vão apontar o dedo pra ti e vão te xingar. Como assim tu não gostou? Tu tem que ter gostado. Ah, mas eu não gostei, cara. E esse é o ponto. A internet é isso, é um grande tribunal. Só que se a gente for pra rua pra fazer alguma coisa nesse sentido, as pessoas não são assim. E a gente tá vivendo esse momento. Então quando vocês perdem o medo, a coisa simplesmente acontece. Meio que foda-se, vai, cara, azar. Não existe cancelamento. Essa coisa não existe no mundo real. Não existe esse negócio. Ninguém vai cancelar ninguém. A coisa tem que ser, ela simplesmente tem que fluir. Então quando vocês começarem a fazer um conteúdo, que o portal estava mostrando aqui algumas coisas, algumas experimentações com luz, com coisas diferentes, quando vocês começarem a fazer umas coisas diferentes, e vocês vão ver que não é tipo isso aqui que o Ney fez, tá? Todo mundo fica dizendo que isso aqui o Ney é louco. Ah, e o Ney é louco botar a noiva no meio do barro, não sei o que e tal. Deu prêmio pra ele, ficou conhecido por causa disso, mas quando ele publicou isso aqui a primeira vez, todo mundo chamou ele de louco. Tá aqui, ó. Deu prêmio pra ele. Essa ali. Todas são premiadas. Todas são premiadas aqui. Só que é aquela. A noiva, eu não sei se ela gostou. Ah, azar da noiva também, né? Já não é problema do Ney. Ele fez a parte dele. Tirou a foto, bateu o clique certo e conseguiu. Só que ele foi fora da curva aqui. Ele fez alguma coisa fora da curva. Ninguém esperava isso dele. E é isso que é o grande diferencial do negócio. Que é isso que a gente tem que tentar fazer. Como produtores, como profissionais, ou como qualquer coisa que alguém decidir fazer. Vamos lá. Eu faço há 30 anos a mesma coisa. Eu sou CLT. Então eu estou numa posição muito tranquila, mas 10 anos eu me aposento. Na teoria. Vocês todos vão me sustentar, na verdade, por causa do INSS. Mas é aquilo, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que nos inspire, que faça alguma coisa, sabe? Tipo, tem que ser inspirador. Em algum momento tem que ser inspirador. Vocês podem trabalhar com as coisas normais de vocês, mas em algum momento, algum conteúdo, alguma coisa tem que ser inspiradora. Tem que fazer vocês levantar de manhã e dizer assim, ó, eu gosto de fazer isso aqui. Eu tenho um filho de 17 anos que eu sempre digo a mesma coisa pra ele. Cara, alguma coisa que tu faça, tu tem que gostar de fazer. Talvez vocês não descobriram ainda. Eu levei muito tempo pra descobrir. Mas tem que ser bom. É uma coisa que vocês têm que gostar de fazer. Eu gosto de fazer o que eu faço. Não dá dinheiro ainda, talvez um dia dê, também se der, tudo certo, se não der, foda-se. Mas eu tô fazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de ler, eu gosto de falar de livro, eu gosto de expor o que eu penso. É o que eu tô fazendo agora. Nunca imaginei há 10 anos atrás que eu ia estar sentado na frente de um monte de gente falando sobre um documentário que eu fiz. Nunca imaginei isso. Tá aqui. Né? Morrendo de vergonha. Não parece. Mas aproveitando o gancho, sabe, Rodrigo, é importante isso que tu traz para os alunos, essa questão da gente fazer essa exposição. Hoje, a grande maioria que é de primeiro, segundo semestre, o pessoal está iniciando o curso, e hoje eu já dei um presente para todo mundo, né? Dei um presentinho para a galera. A gente tem um trabalhinho muito querido, chamado Cumbuca, que os alunos têm que apresentar no início de algumas aulas 3 teorias rapidamente ali. Então, pessoal, alguns ficaram envergonhados hoje, mas se saíram excelentemente bem. E justamente isso, é você se desafiar, você se jogar na frente para você fazer algo diferente. Né? Se você não for, você nunca vai saber se vai dar certo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. E todo mundo conseguiu. Às vezes a gente não consegue, tá tudo certo, numa próxima a gente consegue. Mas o próximo gancho que eu queria perguntar para ti é o quanto esse mundo literário, né, esse gosto pela leitura, te ajudou nesses projetos. Cara, total, né? Pra mim o canal sempre foi literário.
O cerne sempre foi esse. Eu comecei a ler muito novo, cara, muito novo, porque eu venho de um lar meio complicado, meu pai era alcoólatra, e aí eu tinha meio que me esconder, assim. Eu tinha problema de peso violento, então eu meio que me escondia da minha realidade através da literatura. Eu comecei a ler lá, que eu realmente, lembro assim, questão de idade, 12, 11 anos, que foi quando eu realmente comecei a pegar o gosto pela literatura. Que era uma forma de eu fugir da realidade que eu tinha, de pai bêbado chegando em casa e tal. E aí me trancava no quarto e ali eu ficava. E aquilo foi desenvolvendo, né? Teve um determinado período que eu dei uma parada e tal, mas depois eu retomei de novo. Aí fui retomando, tive algumas ressacas literárias e tal, mas depois foi embora e nunca mais parei. Só que a literatura, nesse sentido, ela ajuda em retórica, ela ajuda em vocabulário, ela ajuda em, sabe, em tudo. Montagem de roteiro. E, cara, vamos lá. O roteiro do Caminho do Chopp, eu tava sentado na minha área, do nada, e veio. Eu anotei. O Cultura Viva, eu vinha vindo de Porto Alegre com a minha esposa. Eu disse, porra, eu podia fazer um documentário assim, né? Como assim, Zé? Pega uma caneta e um papel, disse pra ela. Mas não, vou anotar no celular. Eu disse, ó, as principais artes romanas são essa e essa. Mas como não tem as artes romanas, não vou ter todos enrolantes, vou substituir essa por essa, essa por essa, essa por essa. E assim eu fui indo, fui desenvolvendo o carro. Tava indo de Santo Antônio a Rolante, vindo. E assim foi assim que aconteceu, a lógica do negócio. E aí eu vou jogar e assim eu comecei, cara, viajar dentro do carro. Dizer, calma, desce o lustre, né? Senta, calma, passou um pouquinho. E foi assim, cara. Mas isso vem da onde? Isso vem do estar com o teu imaginário, sabe? Trabalhar o teu imaginário. Porque o fato de a gente não ler mais faz exatamente com que a gente fique preso em certas situações, tá? Então a gente tem que estar com o nosso imaginário ok pra gente ficar blindado de propaganda de político vagabundo, de marketing vagabundo, dessa situação toda que a gente tem na nossa volta, sabe? Que fica o tempo inteiro vendendo coisa pra nós. Tempo inteiro, batendo 24 horas por dia, estão batendo coisa na nossa cara. Estão vendendo creme, estão vendendo coisa pro cabelo, estão vendendo coisa pro corpo, estão dizendo que você tem que usar isso, usar aquilo, e você precisa saber que algumas coisas são boas, outras não são tantos, e você tem que pensar, nós temos que pensar que tem coisas que não vale a pena. Isso só através da literatura. O imaginário tem que estar ok. Basicamente, essa é o que eu penso com relação a isso. Por isso que eu tô sempre lendo. Eu basicamente abandonei, cara, eu olho muito pouco de TV. Muito pouco TV. Olha uma outra coisa que me chama atenção, tipo, agora eu olhei aquele documentário, o negócio da mulher na Casa Abandonada, que saiu agora. Eu terminei ontem o terceiro episódio, um absurdo, inclusive. Mas algumas coisas que me chamam atenção, mas se não, cara, é muito difícil. Porque eu começo a olhar o troço, puto, cara, não vou olhar essa porra aí, perder meu tempo. Eu vou sentar, fazer outra coisa, editar um vídeo. E o Rodrigo toca num ponto que a gente falou um pouquinho na última aula, gente, sobre as questões que ele fala aqui. Ele fala muito disso que ele traz, são das ideias do filósofo francês Roland Barthes. É um desses filósofos que vão trabalhar muito com essas questões que tu traz aqui, que ele fala muito da parte da imagem, né, o mundo imagético que a gente vive, mas principalmente ele fala que o indivíduo ele é composto por uma bagagem cultural. E dependendo da bagagem cultural que nós temos que usar signos diferentes para encontrar essa outra pessoa. E o que acontece, às vezes, nós temos uma bagagem cultural muito modesta. Nós não colocamos coisas na nossa bagagem. A leitura é um dos grandes pontos que a gente absorve, né? A gente cria uma bagagem gigantesca cultural. E quando a gente tem uma bagagem cultural diversa, a gente consegue fazer insights mais rápidos, né? Perguntar pro Cassiano aqui agora, que fez mestrado, né? Passou pela graduação. Tem aquele ponto, né, Cassiano, que a gente tá lá no final do TCC, e na finaleira tu começa a ter um monte de ideia, que já não dá mais tempo, que tu já colocou no projeto, que tu já apresentou, mas essas ideias surgem, como foi a tua viagem de carro, porque tu consumiu aquele conteúdo, tu consumiu aquela informação, tu digeriu ela, e ela surge. Ela vai, no momento propício, ela vai eclodir, e você vai fazer as relações. Então, não basta, daí a gente entra um pouquinho num ponto que é importante a gente refletir, que é a cultura de massa, que é a indústria cultural, que ela existe, né? Esse conceito surge lá nos anos 40 de indústria cultural, onde nós consumimos uma cultura massificada, né? Empacotada. Então, quando tu falava antes, tem filme que eu não gosto, né? E discordo, e é bom de discordar.
Eu gosto de pensar que existem filmes que são ruins, realmente são ruins, não são bons, mas tem muitos filmes que a gente não está com maturidade pronta ainda para entender. Tem muitos filmes, muitos livros que a gente não está na fase da vida para compreender aquele material que está ali. Então tem coisas que a gente vai revisitando durante a vida e a gente está com a nossa bagagem cultural diferente. A gente não é mais o mesmo. Quando vocês assistirem um documentário, a gente falar mais sobre as imagens aqui, vocês sairão daqui hoje já com uma bagagem nova. Só por essa conversa aqui com o Rodrigo. Vocês já sairão abastecidos de coisas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha ajustado uma leitura coletiva no canal e nós estávamos lendo Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, um clássico da literatura. A gente começou a fazer o negócio e tal, e aí deu as enchentes, rolante com água até o pescoço. Cara, não rolou. Não deu, não fluiu, a coisa não foi, porque é um livro imersivo, tu precisa de, sabe, não aconteceu, a coisa não fluiu. Deixei de lado. Não voltei mais pro Dostoiévski por enquanto. Deixei de lado, eu vou voltar, claro que vou. Sabe? Pretendo ler Dostoiévski, mas não era o meu momento. Eu precisava dar um tempo e ler outras coisas. E todas as outras leituras fluíram normalmente. Eu logo encaixei um outro na volta e tal, eu não entrei em ressaca, nada disso. Só que aquele livro específico, da forma como ele estava andando, não aconteceu naquele momento. E tá tudo bem. Sabe, a gente não pode encarar a cultura e o que a gente está fazendo como uma bola de ferro que a gente vai ter que ficar arrastando. Não, eu vou pegar agora, eu vou ler a Divina Comédia de Dante, porque disseram que isso aqui é bom e eu vou ter que ler. Não, cara, tu não precisa ler. Se tu começou a ler e não entendeu, foda-se, deixa de lado e não lê. Não é obrigado. E ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigado a fazer nada. É simples a situação. Só que dentro de um contexto cultural, quanto mais vocês se identificarem com uma certa literatura e depois forem ampliando isso, vocês vão perceber que vocês vão voltar para os clássicos. É assim. Vocês podem começar com a Colin Hoover, mas em algum momento vocês vão voltar. Vocês vão ir para Alexandre Dumas, vocês vão ir para Dostoiévski, é natural, vocês vão ir para Charles Dickens, vocês vão ir para isso. Quanto mais cedo vocês começar, mais cedo vocês vão ir para esses caras. Porque é diferente, é diferenciado. Uma qualidade de vocabulário, uma qualidade de montagem de frase, um desenvolvimento de personagem, é completamente diferente. Isso é natural, isso faz parte da gente. É como vocês consumirem música. Vocês podem consumir uma bosta de uma música lá simples, de comercial. Mas à medida que vocês forem consumindo uma música e ela for começando a ficar mais intrincada, vocês vão chegar numa música clássica de Mozart. É natural isso. É o processo evolutivo da gente. Vocês vão começar tirando uma foto de uma pedra e vão começar a fazer uma foto assim depois. É natural. É a evolução da gente. Não adianta. E voltando pro documentário agora. Eu quero te perguntar, o que o Ney te trouxe, assim, que aquilo, nossa, o Ney nunca tinha me falado sobre isso. Né, na parte do trabalho dele enquanto fotografia e eventos, e esse mundo que ele criou, né? Quase que um universo que ele próprio criou esse universo aqui. O Ney foi o nosso professor, tá? Ele dava aula de contabilidade pra gente. Então, o Ney, porra, é um irmão, assim, porque, pra vocês terem uma ideia, eu sou mais velho do Portal, né? Sou mais velho que todo mundo, mas não exagero, né? Na turma eu era mais velho. Na turma eu era mais velho. Levava os outros pra festa? Levava. Enfim. Não, é que assim, eu sou como eu sou por causa de algumas pessoas, então, mas não vamos dedurar ninguém. Justamente. Não, assim, para vocês terem uma ideia, eu me formei no Souza Cruz primeiro e segundo grau e depois eu fui fazer só técnica em contabilidade. Eu fazia só as aulas de contabilidade. Então por isso que eu entrava na turma só em algumas aulas. E o Ney foi uma dessas pessoas que era muito legal participar das aulas dele. E do jeito que ele é normal, se vocês seguem ele no Instagram, uma coisa assim, ele era assim na aula. O chimarrão, lá e tal. Né? A vida toda. E o que mais me chamou a atenção na situação dele foi a dúvida de realmente dar o peitaço. Porque ele morava numa casa de 47 metros quadrados, do lado do CNC, tu lembra disso? E morava ele e a Beth, daí ele pegou um cantinho onde ele meio que revelava os filmes ali e tal, e eu vou dar o peitaço e eu vou fazer. E ele fez. E ele tá onde ele tá hoje porque ele realmente resolveu fazer. Só que tu vê ele se emocionando ainda até hoje contando essa história, não sei se talvez porque ele tava contando pra mim, talvez, porque a gente tem uma certa ligação e tal, cara, mas tu vê que aquilo ali, sabe, meio que balança ele até hoje, sabe? Hoje com 2 filhos, aquela coisa toda e tal, cara, e tu vê que a dúvida do homem é sempre a mesma. Será que vai dar? Será que vai dar? Mas se eu não fizer agora, eu não faço mais. Porque ele tava naquele caminho. Se eu não der o peitaço agora, eu não dou mais. Aí eu vou ficar a vida inteira fazendo o que eu odeio. E eu admiro ele por causa disso. O Ney tem muito essa característica, ele te instiga
né? Isso em aula, né? Sim, sim. Ele nos instigava ao enfrentamento. Não se enfrentar, mas enfrentar o desconhecido. Essa era uma característica muito forte do Ney. Ele mandou a gente desenvolver um produto uma vez lá, ele começou, cara, eu quase atirei nele, cara. Meu Deus do céu, que ele começou a incomodar. Isso aí foi uma merda, Ney. Ele, não, mas foi até que ele tirou o que ele queria de mim. Eu disse, tá bom então. Era isso que eu queria dizer. Ele, então meu. Para agora. Saco, rapaz, vou te dar um cadeiraço. Coisa séria. Deus, se vocês encontrarem algum professor meio ruim na faculdade, às vezes pode ser um trauma. Então. Às vezes pode ser um trauma. Tá bom, né? Um trauma controlado. Vai tomar um cadeiraço, depois não sabe por quê, né? Mas voltando ainda mais pro documentário, que legal, né? Rever isso do Ney, que ele traz essa abordagem, a gente vê essa inquietação nas fotos dele. A gente vê que nada convencional que ele traz aqui. Bem, Rolante está de teatro, né? Sim. E daí, o que tu descobriu lá no teatro que era interessante pro pessoal ver, assim? E é uma área dificílima, né? Sim. Porque tem pouquíssimo investimento. Dentro do contexto do Raí, que então foi o responsável, o Raí foi professor do meu filho, tá? E o Raí é um cara extremamente inventivo, cara. Ele gay, dentro de um contexto de cidade desse tamanho. O teatro pra ele... Uma cidade tradicional também. Aí que tá. E o teatro pra ele foi uma situação, cara, que ele tinha dislexia e foi através do teatro que ele curou a dislexia dele. Então ele começou a praticar o teatro e aquilo foi soltando ele, começou a se expressar. Só, cara, ninguém sabia disso. Ninguém fazia ideia que era através da arte ele ia começar a se expressar. E ele usa hoje, como ele é decorador. Então todo esse conceito de arte, de cor, tudo isso, ele usa hoje em dia no trabalho dele. Se você entrar no Instagram dele, que é Ray Bonalume dele, vocês vão ver que os endereços vão estar na descrição do vídeo, tá? Vocês vão ver as montagens das festas de 15 anos dele, as montagens do Instagram, tudo que vocês enxergarem ali, tudo tem um conceito por trás daquilo. Ele me explicou aquilo aí, obviamente não deu para entrar tudo no documentário, mas tem todo um conceito por trás, a montagem inteira do Instagram dele, é tudo pensado, as fotos, a forma como ele posta, a situação dos vídeos, tudo aquilo ali. O vídeo anterior que ele postou, o vídeo posterior que ele vai postar, ele sabe a cor que tem ele sabe tudo que ele vai fazer. Ele já tem tudo planejado. Ele é extremamente metódico nesse sentido. Então todo aquele contexto, aquele conceito que tem no negócio dele ali, cara, é surreal o negócio. Só que se tu vai olhar ele falando no documentário, ele é extremamente triste com o teatro. Porque ele vê o teatro chegando ao fim. Porque o teatro em si, o rolantense, não só rolantense, no interior ele não é mais investido. É que o Rolante tem um marco regional, né? Justamente, o Rolante. Três Coroas tem um movimento agora bem interessante também, mas o Rolante, quantos anos tem o 30? festival? 30, né? E só que aí que tá, eles tiveram que apresentar peça para 4 pessoas, já. E ele fala isso, cara, sempre, tipo, fazer por amor, sabe? Porque tinha 4 pessoas ali, vão apresentar para 4 pessoas. E fez, só que é triste, porque tu não vê aquela renovação. Então tu vê sempre os velhos fazendo, os que já estão fazendo o negócio. E aí tem muita gente que não vai por causa do preconceito da arte em si, porque tem vergonha de fazer o teatro. Mas tem vergonha por quê? Qual é o motivador da vergonha? É só porque tá no palco? Mas, cara, talvez tenha até um interesse, ou tenha o talento e não bota pra fora. Então, o que dá a entender, de um modo geral, e isso é com todos os produtores de um modo geral, todos os artistas de um modo geral, é que a gente é soterrado. É soterrado por um projeto que a gente vê desde que a gente é pequeno, para não se expressar. Isso começa com pai, com mãe, e aí depois vai passando para professor, alguns professores, aí depois a gente vem vindo, a gente consegue chegar talvez, quem entra na faculdade consegue se expressar um pouco. Mas quem para no segundo grau, morre ali. E isso é muito interessante que o Rodrigo traz, que vocês vão ver em teorias da comunicação, né, os que fazem publicidade, propaganda e relações públicas. Isso aqui tem a ver com uma teoria chamada espiral do silêncio, né, onde você fica no meio dessa espiral com receio de colocar a sua opinião, muitas vezes, né, por medo de ser julgado. Então vejam, isso é uma coisa que realmente acontece e eu acho que tem muito a ver com as questões do documentário que tu traz. Primeiro, né, na parte do teatro, e quando a gente estava conversando no bastidor antes ali, sobre os desenhos, da dificuldade que tu teve na produção, né, é o Gabriel, né? Pro Gabriel falar, porque ele tem um trabalho belíssimo lá, de desenhos hiperrealistas, a gente pode perceber ali. Né? Então, eu gostaria que tu fizesse um paralelo entre os dois. Aí tá. Que fala justamente dessa questão de se expor. O Gabriel é um caso muito à parte. Né? Aquilo que vocês estão vendo lá, tá?
eu nem fazia a ideia da existência do Gabriel. Não conhecia o Gabriel. Conhecia da gincana, mas muito assim de longe e tal. Nós participávamos da mesma equipe de gincana. E quem conhecia realmente o Gabriel era o Nico. Aí o Nico mandou mensagem pra ele, toca a história toda. Cara, ele parou na frente da câmera, morreu. Travou. Mas travou de um jeito assim que... E o Nico fica atrás da câmera gravando e eu entrevisto. É porque eu não preciso muito pra falar, né? Vocês já viram, né? Eu, bandeira do divino, né? E aí eu, aqui. Dos 25 minutos que a gente tinha, que eu consegui gravar 25 minutos deles só. Enquanto o Ney foram 4 horas de gravação, né? A gente chegou lá, era 8 horas da manhã, mais ou menos, saí de lá, era quase meio-dia, vamos dizer assim, mais ou menos. E ele foram 25 minutos que eu consegui aproveitar uns 8, mais ou menos. Que ele é o que menos aparece ainda no documentário, apesar de que ele respondeu tudo que ele tinha pra responder, mas não pergunta assim. Qual é o teu nome? Gabriel. E era isso, cara. Eu digo, caralho, cara, me dá alguma coisa a mais, cara, sabe? Tipo, né? Não precisa me dar que a cor que tu mais gosta, mas me diz alguma coisa a mais. Aí tu foi indo. E como é que tu aprendeu a desenhar sozinho? Sim, mas como sozinho, cara? Do nada começou a fazer? Não, fui indo, fui desenhando, aí o cara vai melhorando, vai trocando lápis, não sei o que e tal, e assim foi indo. Ele foi arrancando a conta-gota o negócio dele. Então, foi um suplício. E é isso, cara, ele não se expressa, mas não é porque ele não sabe, ele sabe muito, mas a dificuldade que ele tem de falar, de se soltar, de chegar na frente da câmera e falar, é isso que eu tô falando pra vocês. E é isso que tá. E aqui tem um ponto tão perdido na nossa formação, né? Tanto da formação básica, a do médio até a superior, é justamente essa questão de o teatro morrer. É isso. Porque o teatro te dá habilidades para você fazer essa desenvoltura. Você perdeu o medo em algum momento. Exatamente. Veja como as artes se complementam. Justamente. E é isso vai sendo mostrado dentro de um contexto inteiro, sabe? E vocês pensem comigo o seguinte, assim, imaginem que vocês resolvam vender arte, ou trabalhar com a arte, de um modo geral. Como é que vocês vão vender ela? Porque vocês têm que vender ela. Vocês precisam de dinheiro para sobreviver. Vocês vão ter que vender para alguém. A arte, vende-se a arte. Como é que vocês vão vender ela se vocês não se comunicar? Vocês precisam se comunicar, vocês precisam falar, vocês precisam botar para fora. Então o que o Ney tem sobrando, porque ele era vendedor antes, então para ele é muito fácil vender. Porque a coisa vai acontecendo. Então ele vai falando. Vendedor e professor, né? Aí é que tá. Então ele vai soltando. Só que isso é uma coisa que a gente não aprende no colégio. Eu falo desse jeito, cara, porque só que assim, quando eu tinha 12, 13 anos, eu era completamente travado, eu não falava nada. O que fez eu falar foi a obrigação de trabalhar. Trabalhar no comércio, eu era obrigado a falar. Eu não morri de fome. Então tu começa, aí tu vai te soltando, vai indo, senão tu, né? E é isso que a gente tem que botar isso pra fora, porque a gente tem isso, todo mundo sabe falar. Né? Quem tem boca vai a Roma. Esse é o ditado. Então, à medida que a gente for soltando, porque assim tu pode fazer o trabalho mais foda do mundo. Se tu não souber vender ele, cara, ele serve só pra tu pendurar na tua parede. E não serve pra porra nenhuma. Só pra tapar o furo da tua parede. Infelizmente, é assim que funciona. Mesmo com a internet. Isso que a internet ajuda um monte. Mas se você vai montar um canal do YouTube, hoje o canal Dark já não monetiza mais. Certos canais que tu, né, poderia botar a inteligência artificial para falar, já não funciona mais. E as pessoas não se identificam mais com isso. Elas querem olhar a tua fuça, cara. Quem é esse cara que tá ali? Quem é ele? Nem que seja para te chamar, que nem me chamaram esse dia de Bolsonaro do BookTube. Olha bem, né, cara? Até isso, cara. Até isso me chamaram. Enfim, né? Certo por causa do jeito que o cara fala. Só que é aquilo, cara. É uma maneira de tu saber vender. O que tu quer vender? Eu quero vender a literatura. Como é que eu vou vender a literatura? Preciso chamar atenção. Então que eu seja o ranzinho, então, da porra. Eu vou xingar todo mundo, então. Funciona. Tem 10 mil e poucos inscritos. No universo Felipe Neto de 45 milhões de pessoas inscritas no canal dele, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém mesmo. Mas eu prefiro meus 10 mil de comunidade que realmente funciona, que tá ali, que conversa e tal, e trazer livros fora da curva, que as pessoas realmente estão lendo, estão comentando, do que ficar lá com um monte de fantasma que não serve pra nada, que não são relevantes. E produzir coisas assim. Isso aqui, artisticamente, eu estava falando pra Tânia antes, artisticamente isso aqui é relevante. Isso aqui é relevante. Isso aqui me dá orgulho de ter produzido. Apesar da cidade ter muito pouco aproveitado isso, é uma coisa que eu e a Raquel estávamos falando. A Raquel é outra, tá? Deixa eu falar dela, tá? Já que ela tá aqui, tá? A Raquel é o exemplo do documentário, tá? Porque ela é uma pessoa aposentada, que ela não para. Aí a gente vê, eu vou me aposentar e vou parar. A Raquel não para. E aí é que tá o negócio. A Raquel, hoje ela tá feliz com o que ela tá fazendo.
Hoje ela encontrou o que ela realmente gosta de fazer. Que é isso que vocês viram ali. Aquela arte lá que ela faz. É isso que eu ia perguntar também. A gente classifica muitas vezes, né, no mundo da arte, a arte popular, né? A gente coloca, né, o artesanato, ele acaba ficando nesse lugar. Como foi trabalhar isso no documentário, né, da arte popular da cidade de Rolante? Quero? Né? Quero, por favor. Eu queria muito, cara, trazer alguém assim. Na hora eu me lembro da Raquel. A Carol tava junto comigo, então ela conhece muito a Raquel também. Que é a Evelyn, que é filha dela que tá ali, estudou com o Cássio. E aí Obrigado, na hora eu me lembrei da Raquel. E essa arte que a gente vê na banca, que a gente vê em todos os lugares para vender, sempre é relegada. E a galera bota preço. Tu faz um puta trabalho fudido ali do negócio, ele passa horas fazendo aquele Papai Noel lá, e sabe o que acontece? O cara vai lá e te oferece 5 pila pra fazer o negócio. O cara só de custo daquele negócio ali deu 200. E aí que tá. Mas isso vai acontecer a mesma coisa com qualquer arte que vocês forem fazer. Qualquer arte que vai fazer vai ser a mesma coisa. O cara vai chegar e vai te botar o teu preço na tua mão de obra. E com a arte da Raquel é a mesma coisa. Vão chegar e vão dizer, não, custa tanto. Não, eu vou te pagar tanto. E assim a gente não faz isso com os índiozinhos que vende o negócio, não. É a mesma coisa, né? O cara tá lá vendendo, vou te pagar só tanto. É a mesma coisa. E eu queria mostrar esse lado. Tanto que quando a Raquel terminou eu falei pra ela ali agora, ela nem sabia disso. Quando ela terminou a entrevista com ela, teve uma frase específica que eu entrei no carro e falei pro Nico. A frase que ela disse, tal assim vai ser o final do documentário. Agora a gente tem o final. Eu não tinha o final ainda. Agora a gente tem o final. Que foi a frase que ela fala, que é a frase que encerra o documentário, é a frase dela. E é muito interessante da questão da arte popular. Eu não sei se alguém foi aqui na Bienal, esse ano que teve, e a Bienal trabalhou com muitos artistas latinos, tá? Muitos artistas, né, com manifestações artísticas, processos que vêm da arte popular. Então tinha obras lá no Iberê Camargo que eram cantoneiras pintadas. Ah, que legal, cara. Cantoneiras pintadas com uma pintura simples, né, que se não estivesse no Iberê, seria artesanato. Sim, sim. Né? Então tinha muita tapeçaria. Então houve uma valorização desse movimento artístico. Acho que me chamou muito a atenção a Bienal desse ano, por valorizarem muito essas manifestações, essas manualidades tão ricas que nós temos, né, em vários aspectos que a gente tem na nossa cultura. E que bom que tu traz esse documentário, né? Tá. Valorizar o local também. Porque a gente perde muito, cara. Tricô. Quem sabe fazer tricô? Ó. Sabe fazer também? Mais alguém sabe? Não, levantem as mãos. Quantos sabem? Só Raquel. Fora também, Raquel. Ó, temos... Fora a Raquel, temos 4. 2, 4, 5. Tem 5 que sabem fazer. Não, isso é arte. Não, e assim, é arte e é patrimônio imaterial. É, isso aí. E tá sendo perdido? É isso aí. Porque não se passa adiante. Passa pra frente. Mas aí, Raquel, tu dá aula disso, né? Tu faz workshop disso lá em Rolante, né? Tu dá aula disso, né? Não dá mais, né? Mas dava, né? A prefeitura fazia isso, agora não faz mais também, né? Cada peça fala a tua emoção. E a tua emoção, a tua energia, ela não tem preço. Aí é que tá. Esse é o negócio. Minha mãe fazia isso também. Sabe? Aí que tá, as mães fazem isso, as vós fazem isso. Só que daí uma geração parou, né? Parou. Numa geração aconteceu uma coisa que encerrou. A geração, cara, que precedeu a geração do meu filho, na verdade, né, que ele tem 17 agora. Uma antes, eu acho. Porque não passou pra frente, cara. Vai entrar um papo nostálgico, tá? Mas, a nossa, né? A nossa, né? A nossa. Eu não sei fazer nada dessa porra. Eu gosto de reclamar só. Nós pulamos um negocinho. Mas eu aprendi a fazer tricô ainda. Eu sabia fazer tricô, cara. Costurar meia, passar roupa. Não, passar roupa, costurar sim, aí tá. Tricô que vou ficar devendo. Não mas posso aprender. Não, aí tá. Dá tempo. Mas se enforcar na lã, né? Mais uma coisinha pra lista, a gente coloca. Bota junto. E aí, cara, na parte da música, né? Então, já que a gente tá falando sobre isso, eu peguei o Evandro, que então ele é regueiro. Mas, cara, quando eu comecei a conversar com ele, o assustador, na verdade, da questão da música é que é o seguinte, cara, normalmente o cara pega o músico e o músico por si só ele reclama de tudo. Todo tipo de música, ele tá sempre reclamando. Porque ele reclama que não tem incentivo, ele reclama que não sei o que e tal. E o Evandro não, cara. E pra mim foi assustador na hora que quando eu comecei a conversar com ele, a gente foi gravar num lugar no Riozinho, cara, perto do rio. Meu Deus, cara, tinha 1 bilhão de borrachudo, cara. Vai passar um trabalho do cacete aquele dia.
Começou o quadro Lisinha Pérez, o último quadro tudo Não, ele não pelotado. teve nenhum, cara. Eu voltei de lá quase com choque anafilático, cara. Meu Deus do céu. Mas enfim. A maneira como ele vai contando a história dele, cara, e a forma como ele foi... Não, ele não é o cara que aceita o negócio. Então ele vai atrás. Ele aprender a mexer com a rede social dele, aquela coisa toda e tal. É o cara que quer viver da música. Então ele realmente vai atrás. Que é o que a gente enxerga hoje da situação de não saber. Não é de não saber fazer, é de ficar esperando a coisa que é no povo. Sabe? Espera um incentivo, espera que alguém faça um projeto. Sabe? Não, ele vai atrás. Ou espera o sucesso chegar algum. Talvez em algum dia eu vou fazer uma música, e daí ele acaba se decepcionando com a história toda de um modo geral, porque a coisa não acontece, sabe? Que é o que acontece com a situação da Simone, que tem a escola de dança, e que já está na segunda geração, ela já está passando para a filha, sabe? Que ela já deu aula, e as filhas das meninas que tiveram aula da primeira geração estão indo no balé dela, hoje, sabe? Então já é uma segunda geração que está tendo aula de balé também, que aí tem uma dificuldade tremenda, porque não tem meninos tendo aula de dança, e aí qualquer ritmo, mas aí, né, nem eu, né, o que eu vou dizer pra ela, né? Eu sou um prego, aí não posso ajudar, eu disse pra ela, só nisso não posso te ajudar, né, isso aí, infelizmente. E cara, o documentário foi isso, cara, pra mim foi uma grande felicidade ter produzido, muito legal mesmo, foi muito bacana, eu gostei muito de ter feito aquilo aí. E eu quero te fazer mais uma provocação, né? Mano. A provocação é assim, tu vem falando isso tudo, dessa questão toda, da cidade. E tu falou assim, essa questão também da nossa cultura tá meio que, em alguns pontos, meio que definhando, assim, meio que sendo sistematicamente apagada. Sim. Né? Como é essa questão que parece que o artista local, né? Daí, olhando, né, para a regionalidade rolante lá, onde tu colocou, essa invisibilidade do artista para a comunidade local. Teria alguma coisa para dizer sobre isso? Que tu percebeu durante a construção do documentário? Sim, é total, né? Porque assim, é aquilo que eu falei para vocês. O artista em si, ele sempre é visto como marginal, ponto. Até você ter sucesso. Depois vocês ganham estátua na praça. Né? Então, o artista que tem lá hoje, vamos imaginar, o Evandro, por exemplo, tá? O Evandro dificilmente é convidado para alguma coisa. Dificilmente convidado para alguma coisa. Se lançar um EP, se lançar uma música, qualquer coisa, o povo rolantense vai ser o primeiro a falar mal dele. E vou dizer o povo rolantense, eu tô generalizando, sabe? Porque se fosse taquarense, o taquarense também falaria mal do seu músico. Basicamente é isso que acontece. De um modo geral, a gente é vira-lata com o que a gente produz. A gente vai gostar do que o outro produz, a gente vai falar bem do que o outro país produz, a gente vai falar do que, sabe? É um papo meio eufemista? É um papo meio eufemista, cara, mas assim, se a gente não voltar um pouco para nossas raízes e não começar a olhar um pouco na nossa volta, o que a gente produz, a nossa cultura em si vai morrer, porque a gente pega só o que vem enlatado dos outros lugares, falou antes, cultural. E aí nesse contexto a gente vai só consumindo isso aí, então são os mesmos estilos, as mesmas poses, as mesmas fotos, os mesmos filmes, as mesmas músicas, é tudo igual. E a gente tem uma vasta capacidade cultural de fazer coisa. O brasileiro é muito inventivo, cara. A gente é inventivo. Eu vi o vídeo de um gringo falando, cara, isso me pegou muito. Logo que eu comecei a fazer conteúdo no YouTube, que ele disse o seguinte, ó, o brasileiro tem uma capacidade de gravar um áudio no WhatsApp de 10 minutos. Bom, ela já tá rindo, né? Tu é que grava o áudio de 10 minutos, né? Ali, faz um podcast, né? Então, ele vai lá, ele pega o WhatsApp, bota no botão pra cima e grava 10 minutos. E ele conta uma história do início ao fim, e tchau, beijo, era isso, e vira as costas e vai embora. O cara fazendo um vídeo, ele vira a câmera e ele mostra o roteiro que ele escreveu para gravar um vídeo de 15 minutos. Porque ele não consegue falar 15 minutos. O brasileiro vai lá e grava um áudio de 10 minutos e conta uma história inteira. Fala da vizinha, fala não sei o que e tal. E é coeso. E a gente é assim. O brasileiro é assim. E a gente esquece disso. A gente esquece dessa capacidade que a gente tem. E vamos lá. A construção inteira da conversa vê que a gente vai chegar nesse ponto agora de novo. Agora, se tu imagina se o brasileiro lesse. Tu imagina se o brasileiro tivesse vocabulário. O que a gente não ia fazer? Essa é a questão. A gente somos apaixonados por histórias. É que tá. A gente adora o negócio, só que a gente é preguiçoso. É isso que me preocupa. Porque eu vejo isso todo dia no canal. Eu vejo um monte de gente que adora comprar livro, mas detesta ler. Esse é o meu problema. E é contra isso que eu tô lutando. A galera adora comprar num link da Amazon. Adora me mandar mensagem, gera pra mim o link. Beleza.
Mas ler que é bom sentar e ler, não. As pessoas leem... Tem uma pesquisa IPEC agora no início do ano, que o brasileiro lê em média, 84% dos brasileiros não leram nenhum livro no ano passado. Nenhum. E a média de leitor é 2 livros por ano. É assustador. Entre os leitores, né? Entre os leitores. Entre os leitores, que é um número diferente. Exatamente. E vamos lá, aí vem a pergunta assim, o que é um livro? Uma HQ pode ser considerado um livro. Um livro de 24 páginas, de 100 páginas, ou um calhamaço de 800? O que é um livro? Aí tu já não entra nem no número de páginas, no número de linhas, no número de... O Conde de Monte Cristo tem 1.200 páginas, e aí? E a gente vai entrar nesse mérito do que é, do que não é, da dificuldade do texto e tal, é uma outra situação completamente diferente. Mas a mensagem final do negócio, pra mim, pelo menos, é a seguinte, assim, eu espero muito vocês... Quer me provocar mais alguma coisa? Não, eu vou deixar... Você já me provocou que chega? Eu acho melhor não, então. Não, a ideia é a seguinte, eu quero que vocês assistam o documentário, tá? Aí vocês eu vou tirem as colocar o link conclusões de no vocês. Class pra vocês, tá, gente? Eu quero que vocês tirem as conclusões de vocês, tá? Porque eu não quero, eu obviamente não vou dar spoiler do negócio, mas tirem as conclusões de vocês vão perceber as montagens do negócio, a individualidade de cada artista na situação, o enquadramento que foi feito e o cuidado que foi feito aquilo ali. Tem os outros documentários, todos estão numa playlist inteira ali, tá? Em todos os documentários que eu fiz. Vocês vão ver como eu comecei no primeiro documentário, o Novo Olhar, então, como foi difícil fazer. Ele tem uma qualidade bem baixa mesmo, sabe? Bem iniciante mesmo, com dificuldade de som, dificuldade de imagem, para chegar e culminar até no que saiu esse ano, que conta a história da Casa Progressista. Pra vocês terem uma ideia do que foi feito no documentário, da forma como a gente evoluiu como produtor de conteúdo dentro do canal em si. Vocês verem uma linha narrativa inteira. Tem um outro documentário que foi feito, que eu mostrei as cascatas da cidade, por exemplo, que a gente começou a fazer o documentário, eu tinha apresentado o projeto, que eu ia conversar com as pessoas. Não, eu vou fazer, tive a ideia. Vou sair da cascata da Colônia Monge, eu vou até as andorinhas, e é só que como eu mostro as pessoas, eu vou parando no meio do caminho e vou conversando com o pessoal. Beleza? Beleza. Deu uma enchente. Vou fazer igual, né? Cheguei na primeira casa, indo para as andorinhas, o cara olhou para mim, até da prefeitura? O negócio é o seguinte, ó, aquele filho da puta do Pedro, porque não sei o que, porque não sei o que. Não, eu não sou da prefeitura. Não, mas não sei o que, tal. Tá bom, eu anotei tudo que o cara falou e tal, foi na outra casa. Cheguei na outra casa, tu é da prefeitura? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu olhei pro Nico e disse, cara, não vai dar, né, velho? Vão tomar um tiro, cara. Aí eu mudei todo o documentário e fiz um vlog. Aí é só eu e o Nico mostrando as cascatas e tal, falando umas bobagens, aquela coisa toda, e eu justifiquei no projeto que não deu, porque senão eu tomar um tiro pro Pedro. Vai ser mais ou menos que vocês vão acompanhar comigo as reações que eu vou ter dentro do negócio. Bacana, que legal. Olha, tu vê como é que é as coisas, né? Eu que moro aqui, nunca vim aqui, cara. Que vergonha. Água gelada do cacete. Pensa numa água gelada. Ai, gravar vídeo pro YouTube é fácil. Ai, gravar conteúdo pro YouTube é fácil. Só parar na frente da câmera e falar, né? E não tinham consertado as estradas. Até isso vocês vão ver no negócio, tá? Mas, o negócio todo, assistam a playlist e vocês vão... Espero que vocês gostem dos conteúdos. Mas assim, Rodrigo, uma outra coisa. Vocês podem perguntar pra gente? Quer água? Quero. Qual foi o maior desafio? Do projeto em si? É. Cara, eu acho que foi a edição. A edição para chegar em 41 minutos foi muito difícil. Porque assim, ó, tinha muita coisa para cortar de alguns e de outros era um problema gigante. Para tu conseguir juntar depois as respostas, ser coesa e não ficar ninguém para trás e ajustar, realmente, acho que para mim o maior desafio foi a edição. Para ficar porque eu sempre tinha em mente o tempo. Não adianta fazer um documentário de 2 horas se tu vai olhar 15 minutos. Eu tenho que fazer um negócio que tu consiga olhar até o fim. Por isso que eu tinha esse negócio de fazer um tempo que fica... Foda-se. Não aconteceu. Nós tinha que liberar esses palavrãozinhos que estavam aí dentro. Estavam guardados há anos. Não. Uns 15 minutos. Azar. Ó, e, Rodrigo, uma outra coisa que a gente podia... Eu nem vermelho fiquei, né? O cara é tanta que... Vamos acreditar que não, né? Foda-se. Mas vamos que fosse uma cerveja, né? Não falei, eu falei isso? Eu tô falando umas coisas que não deve, gente. Tá gravando. Tá gravando. Tá bom. Daí vai usar contra mim? Vai. O que eu posso fazer? Mas assim, Rodrigo... Ô, Cassiano, molhei tudo aí, velho. Uma merda violenta aí. Mano. Mas dentro do... Vamos falar um pouquinho do processo de construção. Tá. Se tu pudesse falar assim, fala um pouco do processo, já contou um pouco, pessoal, como foi,
Mas quais são partes assim que são fundamentais e que a gente não pode, dentro de um projeto audiovisual, tá? Daí agora falando em projetos audiovisuais, que é mais da nossa área, né? Construção de rios, narrativas para empresas, é um bom exemplo que a gente pode colocar aqui também. Obrigado, Porque muitas vezes, né, pessoal, esse tipo de projeto que ele é na esfera pública, né, em especial municipal, a gente também tem que perceber que esse mesmo projeto tem leis de incentivo para empresas, que elas podem aproveitar. Né? Então, por exemplo, lei de incentivo à cultura do Estado é uma que as empresas podem inscrever projetos para fazer documentários da empresa, uma série de outros materiais, fazer festivais da própria empresa. Quais etapas que não se podem ser negligenciadas, que não podem ser deixadas de lado numa construção de um projeto como esse, para ter sucesso? Quando vocês forem apresentar o projeto na prefeitura, já com o processo de todos os documentos prontos, tá? Tem os formulários de preenchimento do projeto, vocês têm que imaginar que quem está do outro lado lendo não faz a menor ideia do que vocês estão fazendo. Vocês imaginem o seguinte, ó, eu sempre tiro as piores notas. Porque como eu viajo muito, eu fico, né? Tem uns 2 ou 3 parafusos a menos, eu fico viajando e eu não consigo colocar exatamente no papel. Então, a hora que vocês forem descrever o negócio, ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser o mais descritivo possível, de uma forma que vocês consigam ser extremamente assertivos. O que vocês vão ver ali eu não consegui descrever. Então, por pouco não passou. Faltou muito pouco. Por quê? Porque eu estava entrando na do CNPJ, que o valor era mais alto, porque eu queria fazer um projeto maior. Então, eu passei um trabalho violento para conseguir descrever ele, para conseguir chegar numa situação, só que daí do outro lado, a pessoa que está do outro lado não faz a menor ideia do que está passando na tua cabeça. Então tu descreve. Não, tá bom, cara, tá óbvio isso aqui. Não. Tá óbvio pra ti que tá fazendo. Pro outro não tá óbvio. E esse é o grande problema. Quando eu fiz agora da Casa Progressista, minha nota foi muito mais alta. Por quê? Porque eu descrevi toda uma época, contei todos os anos 90, falei do projeto do bar, não sei o que e tal. Pô, deu 2 folhas quase. Aí eu dei uma reduzida pra não ficar muito na cara, que eu tinha feito de propósito aquela aí, porque eu queria que passasse trabalho, sabe? Porque eles me encheram tanto o saco que eu não escrevia, eu escrevi 2 folhas. Aí eu dei uma reduzida, então dei uma página, uma página deu. E daí então eu tirei uma nota muito melhor. Esse é o problema. Esse pra mim é o primordial. Quando vocês forem encaminhar um negócio desse, é isso aí. Você tem que pensar o seguinte, ó, as agências grandes também participam desse negócio, que foi o que tu falou. E eles têm gente só pra isso aí. E aí vamos lá, né? Os ChatGPT estão a 1000, né? Vão montar uns promptzinhos ali e vão deixar tudo pronto. Que vocês podem fazer também. Ninguém disse que não pode usar a IA pra isso. Tá? Para conferir texto, para deixar tudo certinho, para deixar coeso, alinhar, inventar nome, sabe? Obviamente tem que ter o lado criativo, é óbvio isso. Mas o lado criativo de vocês provavelmente vai sair na tela. O que vocês vão colocar é na tela. E isso nenhum chat GPT vai conseguir colocar, nenhuma IA vai conseguir fazer. E diferentemente dos canais de Dark que tem no YouTube, que nem monetizados são mais, graças a Deus, então vão tirar a monetização desses caras, vocês vão vocês vão botar o lado de vocês ali. Aí vai ser o lado artístico de vocês. Só que para alinhar texto, para deixar tudo bonitinho, coeso e tal, de uma maneira que uma pessoa consiga entender, talvez esse seja o caminho, sabe? Mas tem que ser como se uma pessoa que nunca viu, obrigado, mano. Uma pessoa que nunca viu fosse ler o negócio. Que é o único jeito de conseguir fazer entender. E eu passei muito trabalho com isso. Confesso para vocês que eu passei um trabalho do caramba com isso, principalmente nos primeiros. Depois pega a mãe e vai embora. E na escrita criativa, Rodrigo, o que tu queria dizer para eles na hora de construir o roteiro? Leiam. Indo agora mais para a parte artística. Leiam. Pô, mas não dá uma pedrada com os caras neles, calma. Leiam. Não tem outra alternativa, vocês precisam ler. O que é isso? É o imaginário de vocês. O imaginário de vocês vão vir só com a leitura. Vocês precisam ler. Quem diz que não precisa ler, infelizmente está errado. Por isso que eu falo sobre literatura. O imaginário da gente tem que estar ok para a gente poder estar blindado com relação às bobagens que vendem para a gente na televisão, as bobagens que vendem para a gente na internet, a coisas inúteis, mas vocês precisam ler. Vocês têm que ter uma bagagem violenta de leitura para vocês terem referências. Todas as referências. Tem um negócio muito específico que é assim, o processo de edição do canal talvez seja o mais chato de fazer, tá? Mas tem uma situação que tu começa a fazer dos vídeos que saem, eu solto vídeo segunda e quinta, tá? Que ali tá eu fazendo. Então às vezes eu tô editando um vídeo mais simples do mundo, que um pouco eu tenho uma referência, eu boto a referência de uma coisa que eu vi, que eu li, que eu boto no meio da referência.
Algumas pessoas se ligam disso. Esses dias eu fiz um vídeo de unboxing, que esse vídeo de unboxing dá uma visualização do cacete. E aí eu tava lá, botei uma referência do Curtindo a Vida Doidado. Eu termino o vídeo, eu gravei num outro dia, aí eu chego e olho pra câmera e falo, vocês ainda estão aí? Não acredito que vocês estão ainda. Vocês estão aí ainda? Então vamos gravar de novo. Daí eu sento e começo a gravar de novo. Isso é uma referência ao filme Curtindo a Vida Doidado, do Ferris Bueller. Talvez vocês nem viram esse vídeo, nem viram esse filme, mas é uma referência a um filme dos anos 80, puta, famoso. Tiveram uns 15 comentários que lembraram do filme, outros comentários no grupo de WhatsApp. Ah, cara, você lembrou do Ferris Bueller, não sei o quê. Então as pessoas têm essa memória afetiva do negócio, o nostálgico que fala mais alto. Isso é a bagagem que vocês têm que ter. Porque ninguém vai lembrar de fazer isso. Então toda vez que vocês vão produzir um conteúdo, o grande lance do negócio é isso. Tem que ser atrativo para vocês, mas através da bagagem cultural que vocês tiverem, vocês vão conseguir passar para os outros. Pode parecer bobagem, do que eu enxergo hoje. Vamos lá, eu tenho 46, tá? Eu vim numa época que não tinha internet, então tu tinha que ler, tinha que fazer alguma coisa. O que tu enxerga hoje é o seguinte, ó, as pessoas que talvez estão na idade de vocês, um pouco mais novos, ou estão no meio do caminho, eles querem identificação. A internet quer identificação. O pessoal tá cansando, tá todo mundo cansado daquele conteúdo, sabe? Tu tem que identificar alguma coisa para tu criar uma comunidade. Especificamente nesse nicho que eu tô, é muito assim, é muito a comunidade. É o cara que vai chegar lá e que daí ele vai lembrar que ele tem que comprar pelo teu link, ele vai lembrar que ele, sabe, tem uma série de coisas que ele fica ali. Então tu nem ganha tanto dinheiro no YouTube, tu vai ganhar dinheiro de outras coisas. É o cara que vai chegar lá e na hora que ele vai comprar um Play 5 na Amazon, ele vai usar o meu link. É isso que vai acontecer. E é dali que eu vou ganhar dinheiro. Não é no YouTube, é dessas outras coisas. Então quando tu começa a montar, só que tudo isso tu vai criando com as pessoas porque é o senso de pertencimento. E isso vai através do quê? Do vocabulário. Tudo volta pro começo. Tudo volta pro começo. É referências. A gente fala, as referências nerd. As referências nerd, cara. Não adianta. Pode parecer bobagem? Pode, mas funciona. Funciona. É o básico. É o básico. Pra pegar uma câmera e fazer uma piadinha nerd. Vai pegar. O pessoal vai se identificar. É assim que funciona. Não adianta. Por mais bobagem que possa parecer. Por mais... Não adianta, cara. É isso aí. Tu sabe disso. Sim. E dentro dessas referências, Rodrigo, achei muito legal tu transitar entre as belas artes. Sim, né, para a construção aqui. Sim. Né, fazer esse link lá com a Roma, né, com a arte clássica, vamos assim dizer, para chegar até o resultado, porque tu vai transitando entre arte tecnológica, que a gente poderia colocar da fotografia, as artes plásticas com o próprio desenho, as manualidades, através do artesanato, né, a música, a dança, o teatro. E uma das coisas que me chamou muito a atenção no documentário é que nós vivemos isso. Né? Eu morava ao lado do Ney. Sim. Morava ao lado do primeiro estúdio da Simone. Ela almoçava todo dia no restaurante da minha família. Ela vinha de Taquara para dar aula. Almoçava ali, né? Almoçava ali todos os dias. Então a gente viu essa efervescência acontecer. E, gente, era extremamente simples e normal. Né? Quem conhece o Ney, o sucesso que ele tem hoje enquanto artista, e ele já teve a oportunidade de vir aqui na Facate conversar com o pessoal, é muito interessante a gente ver a trajetória. E eu queria que tu falasse um pouquinho da trajetória deles. Sim. Se tu puder falar na abordagem que vocês captaram no documentário. Quando a gente começou a conversar, e aí vem a história de ser amigo do Ney e tal, ele começou a contar ali um pouco da... começou a contar a história dele e tal. Com elas não fizeram nenhum pra mim. Sim. Percebeu? Sim. Normal, né? Não, normal. Eu não resisto, né? O meu sarcasmo é um negócio... É mais pra essa turma aqui. A gente começou a conversar sobre a situação e ele veio realmente contando toda a história dele ali. Só que ele acabou pegando exatamente a conversão entre o digital e o analógico, entre a foto revelada e a foto digital. E ele era o único que tinha foto digital em Rolante, porque os outros fotógrafos não acreditaram na foto analógica, né? Que não ia pegar, que não ia dar certo. E ele se especializou na foto digital. E foi ali o negócio. O Ney desde o começo começou aquilo ali. Só que nem tem um ponto específico que a maioria dos artistas não tem. O Ney sabe se vender. O Ney se vende muito bem. Ele sempre soube se vender muito bem. Porque ele foi vendedor. E aí é que tá o grande ponto. Eu falei pra turma de segunda aqui. Vocês têm que aprender a vender a arte de vocês. Porque se não aprender a vender, cara, vocês vão fazer uns troços muito foda e vão botar na parede só pra vocês ficarem assistindo. Esse é o negócio. Eu usei essa foto aqui de exemplo.
Não. Deu o prêmio pra ele. A noiva tá puta. Que fudeu com o vestido dela. E daí, cara? O Ney ganhou o prêmio dele. Ela tá muito brava aqui. Mas é o olhar do fotógrafo de estar ali pra bater o negócio certo, no momento certo, na hora certa. E ter esse clique aqui. Só que para ele chegar nisso aqui, ele vendeu pilha, ele foi professor de contabilidade, tudo fazendo o outro processo dele em horário, enquanto a Beth, então, que primeiro era a Beth que fazia as coisas e ele trabalhava em outros lugares para poder ajudar o sustento, então, e aí depois chegou um momento que daí, quando ele foi a São Paulo, numa convenção, que daí ele chegou lá... Oi? Também. É isso aí. Filmmaker, né? Ele era um dos principais filmadores da região, né? Quando ele foi numa convenção em São Paulo, foi lá que ele viu que os caras estavam fazendo um negócio muito diferente do que a gente fazia aqui no Rio Grande do Sul. Foi ali que ele viu que ele tinha que... Eu preciso mudar isso aqui. E às vezes o que falta pra gente é isso. É uma abertura de olhos, que daí foi quando ele começou a fazer essas fotos diferentonas, esses troços de ficar, entrar no meio do barro, entrar no mato, não sei o que e tal. Ele não tá aqui hoje porque ele tá com uma turma fazendo a fotografia fora da caixa, senão ele teria vindo segunda. E hoje acabou batendo, que ele vem os cursos dele, então, né? E o pessoal tá lá em Rolante fazendo os cursos com ele, lá estão em imersão com ele, senão ele teria vindo também para conversar com a gente. Aí nós ia ter amanhã de manhã ainda, porque ele fala mais que eu ainda. E é bom conversar com ele. Mas o Ney é um cara que ele te instiga, ele te bota a pensar, ele te arranca o melhor que ele tem. Ele faz com que tu incomoda. Tem uma foto muito específica que ele bateu em mim e do meu filho era pequenininho ainda. Estava no casamento do meu primo e o Ney tava do outro lado da pista. E o Cássio veio correndo aqui assim, ele pulou no meu colo e peguei ele assim e tal. E aí, tô olhando pra ele assim, ó. E o Ney de lá bateu a foto. E nessa entrevista eu pergunto pra ele: quantos cliques tu bateu? 2. Só 2. Mas é a hora certa e o momento certo do clique. Eu tenho essa foto até hoje, a foto mais linda que tem. Porque o Cássio tá com a mão, casualmente a mão dele pegou aqui no meu pescoço. Tá assim com a mãozinha dele, assim. Quando ele era bonitinho, agora é um adolescente de merda. Coitado. Mas tá com a mão assim, ele tá me olhando assim, tem aquela foto. Cara, é muito linda aquela foto. Mas é a história, ele tava lá, olhou. O casamento não é meu. Eu sou só um convidado. Mas ele viu aquilo acontecendo. É o olhar do fotógrafo, é o olhar do artista de estar ali. E esse é o ponto, sabe? Eu acho que esse olhar do artista, esse olhar do crescimento, essa visão que se tem do negócio, é muito foda. Outro que tem uma visão assim que vocês vão ver, mas esse já tá um pouco cansado, é o Raí, que é do teatro. Não sei se vocês assistiram o documentário. Porque o Raí é um cara que ele começou no teatro porque ele tinha dislexia, ele não conseguia, né, tinha problema de aprendizado, não sei o que, e o teatro tirou isso dele. Performar tirou isso dele, botou pra fora a situação. E ele desenvolveu fala, desenvolveu tudo. E talvez é uma coisa que a gente falou segunda ainda, né? A gente tem isso tolhido em casa, a gente tem às vezes tolhido por causa de pai, tolhido por causa de mãe, tolhido por causa de tio, vô, que não deixa a gente se expressar. E quando vê é o que precisa pra tu se soltar e servir pra todas as outras coisas que tu precisa na tua vida inteira. Que ser um bom vendedor, ser um bom programador, ser um bom qualquer coisa que seja. Essa é a questão, né? A gente não dá valor às artes, né? Geralmente as artes é aquela coisa que fica por último. Você não vai investir nisso. Mas é muitas vezes através da arte que a gente consegue fazer catarse, por exemplo. A gente consegue colocar para fora aquilo que está nos trancando, aquilo que não nos deixa se expressar da maneira que a gente gostaria de ser, porque a gente tem uma série de coisas, né? A gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de não agradar, a gente tem todas as feridas emocionais possíveis, e às vezes as artes podem nos ajudar. E às vezes por medo de se expor, de falar, de não querer parecer ridículo em algum momento, a gente deixa de viver esses momentos. E às vezes com um movimento artístico, nossa, você consegue se expressar de uma maneira brilhantemente. Hein? Eu vou fazer um negócio pra vocês, eu disse isso na segunda. Vocês começarem a fazer qualquer coisa, 3 pessoas vão achar legal, 2 talvez, vocês vão ser o bobo da corte, isso é fato. Todo mundo vai rir. Internamente todo mundo vai tirar vocês pra trouxa. Nos grupinhos, assim, todo mundo vai apontar, vai ficar rindo. Entre os amigos, inclusive. Entre os amigos, principalmente. Tinha uma menina aqui sentada aqui nesse canto, que eu não sei quem é, ela comentou ainda que toda a família ficou meio assim, né? Falando, eu ainda disse, tu escolheu fazer design, mas o que tu vai fazer pra trabalhar? Eu disse pra ela, né? Porque é o que normalmente os pais perguntam, né? Ah, que bom que tu vai fazer design, meu filho, mas o que tu vai fazer pra ganhar dinheiro? Porque normalmente essa é a pergunta que vem, é que nem um músico, né? Ah, tu vai ser músico? Pois é, mas o que tu vai fazer pra ganhar dinheiro? Essa é a pergunta que a gente escuta. E aí, quando tu começar a fazer, todo mundo vai rir. Todo mundo vai falar um monte de coisa e tal. Vai ter a constância,
tu vai acreditar naquilo, tu vai produzindo, e aí tu vai começar a ganhar uma certa projeção. Tu vai ganhando aquela projeção, daqui a um pouco vai começar a surgir os amigos, ou aquelas pessoas que riram já não vão rir mais. Quando vê, vai surgir os colegas de segundo grau, todo mundo é teu amigão, todo mundo é foda, ai como tu é foda, nossa como tu é legal. É assim com todo mundo. Todo mundo vem bater nas suas costas depois pra te elogiar. É sempre a mesma coisa. Isso não muda, isso é sempre assim. O que tem que ter em mente é que vocês têm que ter certeza que vocês estão fazendo. Eu tô fazendo um negócio legal, tô entregando, eu sei o que eu tô fazendo, porque eu sei por mim, eu trabalho há 30 anos, quase 30 anos já no mesmo lugar. Eu sou CLT, trabalho quase 30 anos no lugar. E eu comecei a fazer isso aqui, e eu continuei fazendo, como uma forma de despressurizar o que eu faço, porque eu odeio o que eu faço. Ele me dá dinheiro, paga minhas contas, mas eu odeio o que eu faço. Mas eu odeio de morte o que eu faço. E eu detesto as pessoas que trabalham comigo. Simples assim. Não, sendo extremamente sincero. E é assim. E talvez todos vocês vão passar exatamente por isso. Na carteira vocês vão detestar os colegas de trabalho. Churrasco de final de ano é um inferno. Mas todo mundo passa por isso. Só que o canal é uma forma de eu fazer uma coisa que eu realmente gosto. Eu gosto de sentar na frente da câmera e gravar uma resenha de livro. Eu gosto de falar de livro. Gosto daquilo ali. É muito foda fazer aquilo ali. Aquilo me dá tesão de falar aquilo ali. Porque a Carol ainda fala, ainda. Cala a boca, Rodrigo. Eu não paro de falar. E aí que tá. Esse é o negócio. Porque daí tu te encontra, cara. Tu faz um troço que tu realmente gosta. Tem que ter paixão naquilo que você tá fazendo. Daí quando tu começa a fazer um negócio, tu percebe, isso aqui é que eu quero fazer. Esse é o negócio. E eu vejo muita gente hoje que vai morrendo porque... Sabe o que parece? Parece que é projeto social, tá ligado? Uhum. Tu vai ficando trancado, daí tu vai morrendo porque os pais te botam um pouco pra baixo, a sociedade te bota um pouco pra baixo, os patrões querem que tu faça uma coisa só, e aí tu vai morrendo. Tu chega numa determinada idade, tu já não consegue fazer mais nada, porque tu tá tão cansado, a única coisa que tu quer é te aposentar por qualquer coisa que seja. Pra talvez, quem sabe, tu fazer uma coisa legal quando tu estiver aposentado. Quando eu me aposentar, eu vou morar na praia. Vou fazer alguma coisa. Tu morre. No primeiro mês que tu te aposentou, tu morre. Por quê, cara? Tu não tem mais nada pra fazer. Tu nunca fez nada, tu não sabe nem quem tu é. Nossa, ficou ruim esse papo, né? Pergunta uma coisa mais leve. Ficou um papo pesado, caralho, que coisa. Eu quero ver a pergunta de vocês. E aí, gente? Perguntem. Porra, cara, eu fiz uma nhaca do cacete. Ele falou que ia contar meus podres do ensino médio. Eu acho um pouco difícil ele bater o que vocês já viram. Muito pouco, né? Eu achei que ia ganhar grana, nem isso, cara. Não vai rolar. Infelizmente, o medo ridículo... Então já foi, né? Já foi. Já era. Tá bom. Ah, não vai perguntar, não? Ninguém vai perguntar. Silêncio mortal. Olha só que foda. Mas assim, diante de tudo que foi feito aqui, Rodrigo, do processo, tá? Desde fazer o roteiro, qual foi a coisa, assim, que quando tu fez o documentário, tu assim, nossa, eu nunca tinha pensado a respeito dessa perspectiva na produção de arte ou na produção cultural da cidade. O que tu viu quando os entrevistados falaram pra ti? Assim, eu nunca tinha percebido isso. Cara, acho que é a característica em comum de cada um deles que vai junto de uma pergunta que o Cassiano, porque o Cassiano fez uma pergunta na segunda-feira que me levou a pensar depois, eu fiquei refletindo na pergunta que ele fez depois. Que ele perguntou pra mim o que todos eles tinham em comum. E eu fiquei pensando, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a chama de fazer diferente. Porque tu percebe que todos eles fazem coisas diferentes, todos eles têm idades diferentes, têm situações, cada um deles tem uma situação diferente, mas a vontade de fazer uma coisa diferente é a mesma. Então são, sabe, classe social diferente, né? Enfim, todas essas situações, porque são pessoas totalmente diferentes entre si, mas eles têm essa situação. Vou fazer uma coisa diferente. Todos eles tinham a mesma reclamação. Tirando fora o Ney, que vive disso, mas vamos lá. A clientela do Ney não é de volante. O Ney trabalha pra fora. O Ney faz... Hoje ele traz as pessoas de fora pra rolante. O jeito jeca, ele vende o jeito jeca, o jeito bruto. Ele vende isso, as pessoas adoram aquilo ali. Tanto que quando ele aboliu o paletó e gravata, entre nos comentários das postagens dele, quando ele faz uma postagem da quantidade de foto que ele tira. Ele vai lá e ele faz de propósito, só pra pegar engajamento. Ele vai lá e posta a quantidade de fotos que ele tira lá, 16 mil fotos no casamento. Entre nos comentários pra ver a quantidade dos outros fotógrafos dizendo que ele é exagerado, que não sei o que e tal. Mas ele faz de propósito, só pra ter engajamento na rede social. Ele diz, cara, eu faço de propósito. Porque daí tu entra
nos Instagram dos outros caras, aquelas fotos burocráticas que não tem nada a ver com as do Ney, nenhum dele é premiado, nada disso, mas é só pra tentar derrubar ele. É assim, cara. Por quê? Porque eles não conseguem fazer igual, então o que é o negócio que eles querem fazer? Eles querem ir lá e derrubar o cara. E essa é a lógica do negócio. Então, voltando ao cerne da tua questão, pra mim o grande lance é isso aí, cara. É descobrir que de todos os artistas que eles têm em comum Enrolante, e eu acho que em todos os lugares do mundo a chama de fazer um negócio diferente. E o mais interessante, olhando pro documentário e conhecendo as pessoas, 100% deles não tem formação em artes. Não. Nenhum deles tem formação em artes. O Raí, ele fez teatro, ele fez... então é o único, né? A Simone fez curso superior, mas fez de educação física, para poder dar dança. E o Ney era contabilidade. Contabilidade. Isso aí. Contábil. Contábil só. Isso aí. E era exatas ainda. Nada a ver com o negócio. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado, nós vimos muito nas aulas, formação, economia. Na segunda-feira teve um rapazinho que veio conversar comigo depois, ele perguntou sobre a questão de música, que ele estava compondo música, e ele chegou para mim ali de canto e perguntou, cara, eu não sei o momento certo de começar. Eu disse, já começou, cara. Acho que tu só tem que realmente fazer. Aí eu contei para ele a história de um escritor, que é o Reives Lorenzoni. Ele escreveu uma trilogia de livros de fantasia, tá? Eu até tenho a resenha dele, fiz uma resenha do livro dele e faço uma entrevista com ele no canal. O cara é médico, trabalhou durante a pandemia inteira, ele escreveu os livros durante a pandemia. Então ele não conseguia sair do hospital, porque os médicos, qualquer coisinha, emitiam um atestado, então estava direto no hospital, ele era o diretor do hospital, e ele começou a escrever para não enlouquecer. Então ele escrevia, na UTI ele estava lá escrevendo. E ele escreveu então toda uma saga, ele era Dungeon Master, jogava Dungeons and Dragons e tal, nerdão pra caralho. E aí que ele foi escrevendo o negócio e tal, e soltou os livros. Para poder vender o livro dele, quando tu encaminha numa editora, tu tem um X número de cópias que tu precisa vender. E aí ele não sabia direito como fazer e tal, ele criou um Instagram. Aí assim, nem ele disse, eu não tenho cara para fazer vídeo no YouTube, eu nem sei fazer vídeo no YouTube. Instagram, vou fazer um Instagram do quê, cara? Como é que eu vou fazer um Instagram? Aí ele pegou lá no início, quando começou a sair as primeiras artes de IA. Então ele criou os prompts, descreveu as cenas do livro dele, a partir dessas cenas do livro dele começou a gerar os personagens, jogava aquilo ali pro Photoshop, ajustava os personagens, que às vezes ele vinha com um dedo a mais ou uma orelha a mais, porque era bem no início, e ele foi criando as cenas de batalha, para poder vender através do Instagram. Ninguém estava fazendo aquilo ali ainda. Então ele começou no Instagram dele, numa semana ele subiu 7 mil seguidores, assim, soltou, e aí botava as frases do livro e começou. Tá, beleza, começou bem. Mas e agora, cara, eu só vou fazer isso aqui, cara? Aí ele toca alguma coisa de instrumento, então começou a pegar ali no sul, nas primeiras noções de música, ele escuta heavy metal, vou fazer uma música de Minão, cara. E aí foi, cara, até que começou e deu certo, e ele fez a trilha sonora inteira do negócio, tudo ele criou, tudo com IA, e vendeu. As primeiras cópias do livro dele não precisou pagar nada, o segundo já deu certo também, só que do segundo, eu não li o segundo ainda, mas ele mesmo comenta. Do primeiro para o segundo livro deu um crescimento violento, por quê? Porque o primeiro foi todo ele escrevendo sem curso nenhum. Do segundo, ele já fez um curso. Aí a linha narrativa já foi muito melhor. E no terceiro, então, ele fez mais um curso. Então tem 2 cursos de escrita, e aí tem um curso com um escritor que é um dos maiores do Brasil hoje, que é o Eduardo Spor, já tem um curso com ele, não sei o que e tal. Então tem uma outra situação. Então quer dizer, tu melhora, e depois tu faz a ode no final, que é a história. Já tem mais 4 livros que ele está encaminhado, criou as músicas todas e tal. Assim, do nada, um médico, cara. Não tem momento certo. Aí faz, é isso aí. Fala, Dudu. O conhecimento da inteligência artificial, pode facilitar a cultura, esses livros, as artes que tem? Cara, acho que não. Acho que vai ajudar. Porque assim, ó, o ser humano é único, cara. Tu pega quando a situação é mal feita, tu pega quando a situação é feita de IA, cara, eu não sei, velho, eu acho que, pra mim, tem um ditado que diz o seguinte, assim, é tu botar um cabrito na sala. Quando tu bota um cabrito na sala, ele vai quebrar tudo primeiro, é o que fizeram agora, botaram a IA, deu aquela quebradeira, todo mundo falou, não, porque todo mundo vai morrer de fome, não sei o que, algumas profissões realmente vão ser exterminadas, mas eu não consigo acreditar que a singularidade humana, uma IA não faz isso aqui. Uma IA não faz aquilo lá. E vamos lá, se uma IA não vai chegar naquilo lá, aquilo lá tem que ser valorizado. Aquilo ali tem que ser valorizado.
que é o que eu falei na segunda. Aquilo ali, o artesanato, a gente chega lá numa feirinha e diz, eu vou te pagar 10 pila, mas ela gastou 50 para fazer. Que é o que a gente faz com os índiozinhos na rua. Ele tá pedindo 15, não, eu compro por 5, aí o vizinho para não passar fome vende por 5. É o que a gente faz. Todo mundo faz isso. É o que a gente faz. E assim funciona. O artesanato é visto como arte lixo. Infelizmente. Porque o brasileiro costuma, primeiro, botar preço no serviço dos outros e acha que tudo que o outro faz não é bom que chega. Mas o que a gente faz, caralho! Como tu não tá pagando o que eu tô pedindo? É ou não é? É, né? Mas é assim que funciona. Cara, fantástico. Sempre bom estar conversando contigo. Bom falar palavrão junto. Puta que pariu. É estilo isso. Vocês vinham, né? E às vezes escapa, né, gente? Alguns eu me seguro, mas escapa. Né? Mas a gente tem muito a te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Depois o pessoal vai assistir. Eu vou colocar como atividade no Class, né? Sem obrigação nenhuma. Valendo nota. Não faria isso com você. Faria muito pior. E eu acho que a gente tem mais uma salva de palmas, né, gente? Trabalho. Obrigado, gente. Lindíssimo. Obrigado. Eu quero convidar todos para uma selfie aqui depois, né? Vamos bater uma foto aí. Bater uma chapa? É. Como diz antigo. Eu espero que vocês gostem do documentário. Se vocês tiverem alguma situação, comentem lá, digam o que vocês acham e tal. E aí depois a gente troca uma ideia aí depois de novo. Se precisar de mais alguma dica, alguma coisa, por favor. Qual que é o teu emprego? Eu trabalho na indústria de biscoito, cara. Sou gerente administrativo de uma indústria de biscoito. Na Biscoito Adams. Eu comecei lá com 17 anos. Uhum. Eu trabalhava numa locadora, cara. É instituto locadora, cara. E vamos lá, meu. A história da locadora começou o seguinte. Não posso falar, né? Da época de pirataria, né? Eu trabalhava numa locadora, cara. Ganhava R$200 por mês, que é o salário na época. E eu saí da locadora para ganhar 250 numa pecuária. Trabalhei uma semana na pecuária, cara, e eles me botaram pra tirar pele de cebola, sentado num lugar, que era um inverno frio, que nem esse aí que a gente passou agora. Eu chorei a semana inteira, cara, porque eu trabalhava com a porra de filme, adorava fazer aquilo, sabe? E aí eu ficava ali aquela semana inteira tirando aquele negócio de cebola e carregando o saco de milho, não sei o que, cara, que vontade de me matar, 450 pila. Aí cheguei na sexta-feira pra pegar uns filmes, tava o dono da empresa, esse que é o dono da empresa que eu trabalho hoje. Ele chegou pra mim lá e disse, Rodrigo, faz um filmezinho pra mim pra levar. Eu disse, cara, não tô mais trabalhando aqui. Como assim? Não, saí essa semana. E ele ficou parado na porta. Daí ele ficou me esperando, aluguei os filmes, conversei contigo o dono, não sei o que e tal. Quando eu tô saindo, ele disse, saiu mesmo? Sai. Eu quero te convidar pra trabalhar comigo. E o resto é história. Tô lá até hoje. Cara, é aquilo, velho. Eu peguei a empresa que basicamente quebrou em 2000. A gente teve muito problema. E um monte de gente que passou ali no negócio e tal, cara. E eu fui ficando. Quando eu tinha 23, ele pensou, meu, fica aí porque se tudo der errado, eu vendo meu carro e pago teus direitos. E eu tinha 23 na época. Eu disse, foda-se, eu vou ficar, né? E acabei ficando e tô lá até hoje. Né? As pessoas têm demonizado o CLT, tá? Essa história de CLT. Só que eu vou te falar uma coisa, cara, assim, ó. A CLT, ela tem os seus benefícios, tá? Tu consegue crescer, se tu conseguir se encaixar dentro da empresa e tal, talvez tu não... falta, de repente, tu conseguir encontrar o caminho, sabe? Tu conseguir encaixar numa coisa que tu gosta de fazer, ou mesmo que tu não goste de fazer, mas numa coisa que tu enxerga, cara, eu vou fazer isso aqui pra ganhar grana. É isso aí. Eu enxergo crescendo. É o que eu tenho vendido pro meu filho, pelo menos, sabe? Essa história, cara, as pessoas... Como é que eu vou dizer? Eles pintam o universo da beleza de tu produzir conteúdo. Não, eu vou pra internet, vou ganhar 10 pau na semana e não vou precisar ser CLT. Esse barco já foi, cara. Isso não existe mais. A não ser que tu seja um OnlyFans. Né? Eu não faço OnlyFans porque eu tenho medo de ninguém assinar. Por isso que eu não faço OnlyFans. Eu acho que nem a minha esposa está em OnlyFans agora. Mas eu enxergo hoje, cara, assim, ó, o CLT para começar. E até para tu descobrir. Tem uma frase que o Michael Crichton escreveu no livro Mundo Perdido, que ele diz o seguinte, ó, qualquer pessoa que descobriu o que fazer antes dos 30 anos é um completo idiota. Se tu tiver 30 anos e tu sabe exatamente o que tu vai fazer, tu é um idiota. Essa é a lógica do negócio. Tu não sabe o que tu vai fazer antes dos 30, cara. E eu vou te dizer uma coisa, tu não sabe, velho. Tu não faz a menor ideia. Essa é a questão.
Porque é cobrado uma produtividade da gente, quando a gente é novo e a gente não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Então, assim, talvez sirva uma CLT para tu ganhar uma grana, para tu descobrir o que tu vai fazer. Porque tu não tem obrigação nenhuma de descobrir aos 17, 18 anos qual faculdade tu vai fazer, qual carreira tu vai seguir, o que tu vai fazer. Tu não tem como saber. Tu não tem conhecimento, não tem bagagem para isso, cara. Volta a história da bagagem de novo. Como é que tu vai saber, cara? Não tem como saber. A Carol, que estava aqui antes, que é a minha esposa, é professora de yoga, cara. Ela fazia fisioterapia. Hoje ela dá aula de yoga. Feliz pra caralho dando aula de yoga. Mas e aí, cara? Descobriu quando ela tem 40. Então, cara, ela teve filho aos 23 e aí, cara, sabe? Vai fazer o quê? Então, quer dizer, quando tu começa a olhar o background de cada um tem uma história, cada um tem uma situação, sabe, que vai te levando para diversos lugares, cara. E aí tu chega em um determinado momento, o que tu vai fazer? Me perguntaram, o que teu filho quer fazer? Não sei, cara, ele tem 17, como é que ele vai saber o que ele vai fazer, cara? Hoje ele quer beber e quer pegar gente, o que vou fazer, né? Ele tem 17, como é que ele vai saber? Não, se ele quiser ser médico, mas que médico, cara? Não tem como saber. E aí hoje tu vê muita gente frustrada porque teve que escolher. Porque teve que escolher, cara. Tu não queria ser professor. Aconteceu. Então, aí é que tá, cara. Se tu me dissesse pra mim há 10 anos atrás que eu ia estar aqui te dizendo isso aqui, eu ia rir da tua cara. Paz, velho. Pra que é que tá? É isso que eu te falei. Isso aqui me dá tesão. Trabalhar lá não. Trabalhar só pra pagar minhas contas. Então, sabe? Essa é a lógica do negócio. Acho que tu tem que... Tá? Vamos mais devagar. Pensar um pouco primeiro, sabe? Respirar pra não errar, pelo menos. Ou errar o mínimo possível. Errar todo mundo vai errar. Mas pelo menos pra, sabe? Vou trabalhar nisso aqui primeiro, daqui a pouco vou pagar minhas contas, vou trocar de carro, vou pegar gente, e aí depois eu vou resolver o que eu vou fazer. Essa pressão que se coloca de ter que aqui descobrir o que tu vai fazer, cara, não existe isso, mano. Tu vê cara aí formado, com um cara da minha idade, aí, frustrado pra cacete, cara, sem saber o que fazer, por isso que tu começa a ver taxa de gente usando droga, ansiolítico, todo mundo na bosta, sendo cobrado uma produtividade que ninguém tem. Cara, o que eu vejo de caras da minha idade, já sem família, com a família completamente desestruturada, separado, sabe, sem falar com o filho, completamente destruído, por quê? Porque foi cobrado deles uma produtividade que eles não têm como ter. Esse é o negócio. Então, isso é experiência própria, tá? Vai na boa, porque as minhas, eu sempre me cobrei muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos. E seja CLT, porque tu vai ter que me sustentar aqui, daqui a 10 anos eu me aposento.